é a história de transformação de como o ambiente transforma. Tá. Vocês têm muito essa história. Então eu queria poder trazer um pouquinho desse detalhe, Tá entendeu? bom. Ambiente não necessariamente sua casa, ambiente Sim, o que vocês têm claro. aqui, mas todos os ambientes contam, Sim, né? sim. E eu peço normalmente a foto do seu imóvel, de algum Sim, cantinho seu, porque aí eu acho que mostra um pouco da identidade da Claro. pessoa, da conexão do lar. Por que aquilo é importante? E Tá. essa é a pergunta que eu costumo fazer. Por que aquilo é importante para Aham. você? E aí a gente vai Aí vai desenrolando, fluindo, né? vai fluindo. Tá. Não tem um roteiro específico nem nada. Não, maravilha. Então bora. Tá bom? Bora? Bora. Recomeçar não é começar do zero. É valorizar aquilo que você já tem, que já é seu. Hoje a gente está aqui mais uma vez com uma nova convidada que eu tenho o prazer de poder entrevistar, que é a Ellen Medrans. Muito obrigada. Foi, assim, eu acho que eles fazem parte de uma nova trajetória de transformação que eu estou passando, mas agora eu quero que ela conte como é que está sendo a trajetória dela. Então conta pra gente, Ellen. Conta. Quem é a Ellen? Olha, eu costumo dizer que a Ellen se tornou uma mulher que hoje ela é cristã, casada, mãe do Samuel, nosso pequeno de 5 anos. Né? 5 aninhos, Cinco né? aninhos, 5 aninhos. Estou à frente hoje do Network Constru. Temos a empresa de engenharia e prevenção contra incêndio, que é a MDR, mas hoje eu atuo muito mais dentro do Network Constru com o Rafa. Mas a Ellen é essa mulher que eu falo que é uma mulher que aprendeu a desenrolar na vida, né? Daquele jeito, né? Nos trancos e barrancos, Exato. a vida foi mostrando o caminho e você foi aprendendo. Né? O que eu falo assim, é que quando a gente não coloca vitimismo, não coloca desculpa, a gente desenrola o que a gente quiser. Exato. Entende? Então, eu acho que a Ellen é essa mulher desenrolada, que se tiver que fazer, a gente tá aqui pra fazer, sem desculpa, sem ficar com mimimi, sem ter medo. Então, assim, e hoje eu falo que eu tenho muito a conquistar. Eu acredito que eu não conquistei 1%, mas eu aprendi a ser uma mulher grata pelo que eu já tenho. Que eu acho que Tem que eu não saber imaginei colocar as que com duas 30 coisas, anos né? eu já estaria Super nova. casada, à frente das minhas empresas, que é o Network Constru e a MDR, com um filho maravilhoso, lindo, encantador. Uma que hoje eu me família arrumei, gostosa, né? E hoje eu me arrumei e falei, filho, gostou da minha roupa? Ele falou, mãe, você tá maravilhosa. Adoro. Um esposo incrível, que me respeita, que cuida de mim, que esteve comigo não só nos momentos bons, mas principalmente nos momentos ruins. Que a gente aprendeu um dar a mão pro outro, sabe? E falar, cara, vamos caminhar juntos, independente do que acontecer no caminho, independente da pedra que a gente encontrar. Mas a gente não encontra só pedras no caminho, a gente também encontra muitas flores. Então, eu acho que hoje... eu tenho certeza que independente do que eu quero conquistar, eu já sou uma mulher muito realizada. Então, um pouquinho da Ellen, assim... A gente precisa das duas coisas, né, Ellen? Eu acho que a gente precisa sonhar lá na frente com o que a gente quer um dia, porque a gente está sempre querendo mais. Isso eu não estou falando de ambição, eu estou falando do realmente do esperar alguma coisa para o futuro, mas celebrar aquilo que a gente já tem, né? As pessoas esquecem de celebrar as conquistas. Porque o tempo inteiro eu entendo que aquilo que a gente tem hoje, um dia a gente já pediu. Né? Parece ser muito clichê, mas é a realidade. É super então, realidade. às vezes a gente esquece de olhar para aquilo que um dia a gente pediu. E quantas vezes eu falei, Deus, eu quero ter uma família linda, com um marido muito especial, que cuida de mim, que me olha além do olhar só como mulher, né? Mas como amiga, parceira também. Que então, caminha assim, junto, que né? caminha junto. E a gente olha para o mesmo objetivo. Então, tudo que a gente vem construindo, a gente vai falar muito sobre ambiente aqui, eu acho que é o ambiente que primeiro a gente construiu em casa. E aí, desse ambiente de casa, a gente transborda pra rua, sabe? De lá impulsiona tudo, né? Impulsiona tudo. Eu acho que, eu gosto de falar ambiente, depois a gente vai chegar mais nesse ponto lá na frente também, mas, assim, entender que o ambiente, ele pode nos travar na vida, porque a depender do ambiente que você está, das pessoas que você tem e do que você tem em volta de você, ele pode te bloquear e você pode dizer, eu não mereço ir além, eu não posso ir além, ou isso aqui é o que tem para mim. Exato. Ou você pode se impulsionar e aquilo realmente te alavancar para uma coisa muito maior, né? Sim, exatamente. Eu acredito muito nisso. Então, eu lembro que, tipo, a gente passou por muitas coisas. Só que durante o caminho, eu e o Rafa, a gente escolheu ter um ambiente onde a gente se impulsionaria um ao outro. Então, a gente sempre fala, cara, quando um estiver caindo, a única coisa que o outro precisa saber é que precisa dar a mão. Falar, cara, eu tô aqui, eu te puxo de volta, entende? Então, eu falo sempre assim, ó, que é muito gostoso você estar com pessoas na rua, estar em novos lugares,
Mas o mais gostoso é você ter um ambiente onde você pode voltar. Entende? Com quem contar. Com quem contar. Eu acho que isso não tem preço. As pessoas esquecem como é importante a gente começar pela comunicação. Nossa. Né? Eu acho que a grande fortaleza de vocês dois juntos é justamente ter uma comunicação muito alinhada. Sim. A impressão que eu tenho de vocês é que vocês se comunicam muito bem entre vocês. Sim. E aí isso transparece para o restante do mundo, porque vocês conseguem dizer quais são aquelas dores que vocês têm no momento e não tem vergonha, às vezes, de falar sobre isso um para o outro. E aí um consegue impulsionar o outro. Sempre tem momentos que a gente não tá tão bem. É verdade. Sempre tem momentos que um tá mais para dentro e o outro não. Vamos embora, vamos junto. E aí facilita, né? Nossa, facilita muito. E nem sempre foi assim, né? Todo começo... A gente constrói, né? A gente constrói. As pessoas acham que tudo nasce pronto, que o Network Constru foi uma coisa que, nossa... Eu acordei com eu ele. acredito em Deus assim como você. Mas não foi assim Deus que colocou na minha vida, porque tem muito mais além disso. Exato. Né? Tem muito trabalho. Demais. Teve um ajoelhar-se perante Deus, mas também teve muito trabalho para chegar lá. Né? Uma coisa que no caminho eu aprendi, que Deus ele faz tudo por você, Bê, tudo por mim, menos a minha e a sua parte. Entende? Então, assim, ele sempre vai fazer tudo, que é da parte dele, da nossa parte, é responsabilidade nossa. Então, uma coisa que eu aprendi com o Rafa, eu falo que o Rafa, além do meu esposo, ele é meu mentor de vida. E eu gostava muito de assistir novela. E o Rafa falava, cara, você no sofá de casa, nada vai acontecer. É na rua que a coisa acontece, é no movimento. A gente não sabia nem que era movimento. Eu tinha 15 anos, o Rafa tinha 21. Que mentalidade, entende? Né? E ele já super via, novo. E ele já via de uma forma que eu ainda não via. Mas ele sempre abrindo a minha visão. E claro, a gente sempre trocava muito. Eu com aquilo que eu acreditava e ele com aquilo que ele acreditava. Então a gente sempre trocou isso. Então nem sempre foi assim. A gente apanhou muito para aprender a se comunicar, para entender que a comunicação era uma das coisas mais importantes que a gente precisaria no nosso relacionamento e dentro da empresa. Porque além de nós sermos casados, nós empreendemos juntos. Vocês são sócios, né? Então a gente teve que aprender a lidar um com o outro. E não é fácil, né? A gente encontra muitos casais, o que eu mais escuto, principalmente quando a gente desce de palco de evento, é, cara, como vocês conseguem? E aí vai a pergunta, já que a gente tá entrando nesse assunto. Como é que vocês conseguem? Assim, não existe fórmula mágica, cada casal funciona de um jeito. Sim. Mas o que vocês fazem justamente para tentar fortalecer esse lado? Olha, dentro do caminho, uma das coisas que o Rafa a gente estabeleceu foi exatamente a comunicação, que foi aquilo que a gente começou falando. Eu acredito que onde muitos casais não existe o certo e o errado. Eu estou falando com a minha experiência de vida. Para vocês, Erram na comunicação, de não ser claro. E eu achar que o Rafael tem que adivinhar o que eu desejo. Toda mulher adora, né? Acha que o cara sempre tem que adivinhar aquilo que ela quer. Vezes nem a gente sabe o que a gente quer. Coitado. Então, e nem eu adivinhar o que ele quer. Se ele não me comunicar, eu não tenho como saber. E vice-versa. Se eu não falar pra ele o que eu espero dele, eu não tenho como ele me surpreender. Então, gente, aprende a falar o que você quer para você ser surpreendida. Eu digo que a vida entrega exatamente o que a gente pede, mas às vezes a gente não sabe pedir. Exatamente, não sabe pedir. Se você não sabe falar claramente aquilo que você realmente quer, não tem milagre. Exatamente. Não adianta, você tem que saber concatenar aquilo que você quer, como é que você quer, você não precisa saber todos os passos do caminho. Não precisa. Não precisa dominar, ter controle de toda essa parte, mas ao menos saber o que você está pedindo e o que você quer. Não dá para fugir. Não dá, tem que ser. Então a gente estabeleceu isso, a gente brigava muito no início, óbvio, né, eu era muito imatura, ele também, e a gente tinha muitas responsabilidades. E o cliente não quer saber se você é imatura ou não, Imagina. Ele quer que você cumpra com aquilo que ele comprou de você. Então ali no caminho a gente foi aprendendo, e a gente foi estabelecendo regras conforme a gente foi errando. Então, é por isso que eu falo, gente, sempre dá o primeiro passo, porque no caminho você vai descobrir o que você tem que fazer. Agora, se você não dar o primeiro passo, como é que você sabe o que tem na próxima curva? Porque você nunca vai chegar lá, entende? Então, o meu caminho do Rafa foi sempre assim, vamos, e no caminho a gente descobre como que a gente vai resolver. E o que a gente vai fazer. O importante é a gente ter bem claro que um não vai soltar a mão do outro, independente do erro que a gente cometer, a gente tem que entender que é porque a gente não sabia. E a gente sempre seguiu dessa forma. Então, a gente fez alguns combinados. A primeira coisa era a gente comunicar o que machucava o outro. Então, eu sempre tive muito clareza de quem eu era e o Rafa também. Então, quando eu não gostava de alguma coisa, óbvio que eu nunca falei, nunca foi o meu jeito, nem o do Rafa, de se a gente estar aqui e acontecer alguma coisa, eu corrigir ele na frente de alguém,
ou ele me corrigir. Mas no mesmo instante que a gente saía daquele local, eu Tava falava pra lá, ele, claro. Rafa, olha, aconteceu isso, não achei que foi legal, foi péssimo, na verdade. Eu nunca vou... E isso foi amadurecendo e a gente foi se conhecendo. Então hoje, as pessoas falam, cara, vocês têm muita facilidade em lidar, vocês são muito transparentes, mas porque a gente aprendeu a se comunicar pelo olhar. Então, se o Rafa estiver do outro lado da rua e eu estiver aqui, eu sei basicamente o que está acontecendo com ele lá. Se ele está confortável, se ele está desconfortável, se ele está estressado, se ele está feliz. Por quê? A gente já passou muitas situações juntos, imagina, foram muitas coisas. Esse ano a gente completa 15 anos juntos. Caramba! Pra 30 anos é a metade da vida. Metade da vida. Eu já vivi 15 anos com meus pais, 15 anos com o Rafa. Com ele. Então, a gente aprendeu a se conhecer muito bem e a se respeitar, que eu acho que é o ponto principal. Quando a gente aprende a se comunicar, e eu falo que assim, que um casamento é um contrato. A gente não faz contrato com os clientes. O casamento é a mesma coisa. E às vezes a gente vai precisar fazer um adendo ali. Voltar, colocar uns aditivos. Olha, antes eu não sabia que você tinha isso aqui, agora eu descobri. Então vamos olhar para isso. Entendeu? Então a gente sempre tem que voltar e atualizar aquilo que é necessário pra gente. Até porque a gente muda ao longo do caminho, né? A gente amadurece, a gente aprende coisas novas. Então a gente sempre teve essa clareza, que o nosso casamento é um contrato e que ele precisa ser ajustado sempre que necessário. Você não é mais casada com aquele Rafa lá de 15 anos atrás e ele também não é mais com a mesma Ellen, né? Exatamente. Então entender isso e saber que as coisas foram mudando e que vocês dois têm que se adaptar e olhar um pro outro nessa adaptação. E de forma diferente, né? Então, nesse caminho, a gente entende que o Rafa começou de um jeito, a Ellen começou do outro, e a gente foi amadurecendo e vai aparecendo coisas novas que a gente precisa se readaptar. Só que eu acho que a clareza principal dessa adaptação que a gente tem que ter é aprender a ter admiração por quem você viu crescer. Entende? E por quem você escolheu pra estar ali, né? Porque estar num relacionamento é uma escolha. É uma escolha. Mesmo quando as pessoas dizem, mas eu não consigo sair daqui, hoje eu não tenho dinheiro, sei lá, normalmente a barreira maior é o dinheiro ou os filhos pequenos, mas lá atrás foi uma escolha. Então, se não é uma escolha válida mais, como é que você vai pensar em mudar essa situação, nem que seja num médio prazo, mas é fazer com que a nossa vida, assim... eu acredito em vidas após a morte, nem todo mundo acredita, mas a gente está aqui numa vivência única a princípio. A gente só tem essa daqui para poder fazer. Vamos fazer direito, vamos aproveitar aquele tempo que a gente tem, né? Exatamente. Então, foi isso que eu aprendi no caminho. E se tem uma pessoa no mundo que acredita na transformação das pessoas, sou eu. Eu acredito, assim, absurdamente. Outro dia eu postei uma frase que dizia assim... nada como uma largata acreditar quando vê uma borboleta voando. Porque uma largata reconhece quando a outra é uma borboleta. Mesmo antes dela se tornar uma borboleta. Ela sabe mesmo antes dela se tornar. Entende? Por quê? Porque um dia eu fui uma largata. E eu ainda estou me transformando em uma borboleta. E vai continuar se transformando. E essa transformação, ela é infinita. Então, eu sempre acreditei na transformação das pessoas. E eu sempre vou acreditar que as pessoas podem mudar, que elas podem fazer escolhas melhores, independente da situação que elas estão. E é como você falou, tem coisas que a gente vai conseguir planejar em pequeno, médio e grande prazos, né? Então, só que tudo é uma construção da decisão inicial. Então, a gente precisa decidir que a gente quer mudar. E eu e o Rafa, a gente decidiu lá atrás. Eu decidi lá atrás. Então, quando eu escolhi mudar o meu primeiro ambiente, a gente primeiro foi morar no escritório. Porque a gente trabalhava muito. Imagina eu com 17 aninhos, saindo da minha casa. Isso não era nem aqui em Alphaville ainda. Não, a gente era de Capão Redondo, né, zona sul de São Paulo. E aí eu lembro que eu falei pro meu pai, eu tô indo morar no escritório. Ele falou, não acredito. Eu criei filha, pra morar dentro do aquela escritório. Dor do pai, né? Meu Deus do céu. E aí eu lembro que a gente tinha a nossa sala dentro do escritório e o nosso sofá que ficava na sala do nosso escritório virava cama. E a gente tinha 2 armários. Um era da papelada dos escritórios e o outro ficava travesseiro, coberta, essas coisas. Então, de manhã a gente fechava o sofá e guardava as cobertas. À noite a gente abria o sofá e colocava as cobertas pra gente dormir. E o meu pai, ele só topou porque ele falou assim, eu estou vendo o seu esforço, o quanto você trabalha, e eu prefiro que você fique morando dentro do escritório do que você fique voltando pra casa durante a madrugada, porque eu acho que é muito perigoso. E ali começou a minha jornada do Rafa. E a gente morou dentro do escritório por volta de uns 4, 5 meses, até que surgiu uma sala no fundo do nosso escritório que a gente montou nossa primeira casa.
Enjambrada daquele jeito que dava. Exato. Hoje de manhã, inclusive, eu e o Rafa, a gente tava olhando as fotos. Era a única. A gente tinha uma cama, que era do quarto do Rafa, e a gente levou umas prateleiras de plástico para colocar nossas roupas. E a única coisa que eu exigi do Rafa, falei, Rafa, a gente precisa só comprar uma máquina de lava e seca, porque eu não gosto de lavar roupa, o resto a gente se vira. O resto é o resto. E aí eu lembro que os únicos móveis que a gente tinha em casa eram essas prateleiras pra gente colocar as nossas roupas, a cama e a máquina de lavar. E ali começou a nossa história, juntos. E ali a gente começa os desafios, né? Porque a gente é acostumado, a gente foi criado de uma forma e ali se junta duas pessoas que foram criadas de formas totalmente diferentes. E a gente tem que aprender a lidar. Porque é um momento mais difícil, assim, do relacionamento, quando você olha e fala, meu Deus, isso aqui eu não conhecia de você. E vice-versa. Morando junto é sempre uma surpresa. É sempre uma Porque surpresa. uma coisa é você tá namorando, cada um na sua casa, a hora que, isso aqui não Enjoou, vale tô a indo pena embora. brigar, daqui a pouco ele vai embora e vida que segue. Outra coisa é você estar embaixo do mesmo teto 24 horas e dizer, tá, e agora? Exato. E vocês já começaram trabalhando junto também, né? Trabalhando Então foi junto. tudo ao mesmo tempo. Não, a gente passava literalmente 24 horas juntos. Então a gente morava junto, trabalhava juntos, fazia vistoria junto, tudo juntos. Então ali começou. Dali a gente foi morar no fundo da casa da minha sogra. Que a gente morou por quase um ano no fundo da casa da minha sogra. E ali eu entendi que todo o esforço que a gente estava fazendo precisava valer a pena. E eu falei, Rafa, eu acredito que agora chegou o momento da gente dar um passo maior. E a gente ter o nosso espaço, com as nossas responsabilidades. Eu lembro que a gente pagava R$300. Pra minha sogra era 300 ou 100 reais. Só pra ajudar em conta de água, luz, essas coisas. E aí eu arrumei um apartamento que custava R$1.500. O Rafa, você tá louca, né? E eu falei, não tô. A gente precisa ir. É um novo passo, eu sei que é desafiador, mas eu sei que a gente também dá conta. E ali foi o primeiro passo que a gente deu, de decisão, que ali a gente cortaria as asas automaticamente dos meus pais e da minha sogra, porque daí eu não tô dentro da casa da minha sogra mais, que se faltar ela tá ali pra poder suprir, né? Então eu falei, cara, vamos. Aí o Rafa falou que não ia, que ele não topava, que ele não estava disposto. Medo, né? E eu falei, cara, se você não for, eu vou sozinha. Mas eu entendi que a gente precisa dar espaço. E aí, por 7 dias, o apartamento... a gente tem que se jogar na vida, né? Eu tava com a chave do apartamento e ele dizia que não ia. Eu falei, se você não for, então eu vou sozinha. Não tô finalizando o relacionamento, mas eu entendo que eu preciso dar um novo passo. E quando você entender que é o seu momento, você dá espaço comigo. E aí a gente foi. Eu mudei as coisas, peguei as coisas e falei, eu tô indo. Às vezes a mulher precisa dar uma cutucada, né? Pra eles verem o potencial até que eles têm, né? Exato. E ali começou de fato uma nova fase. E o Rafa começou a enxergar coisas novas. A gente começou a fazer algumas coisas diferentes, tomar atitudes diferentes. Ali a gente começou a ser independente de fato. De não depender do outro. E... Como fazer pra não ter medo, Como fazer pra não ter medo? Ou é um vai comigo do mesmo, e era isso, não tem jeito. Olha, eu vou falar uma coisa bem real pra você. Eu comecei a ter medo depois que eu tive o Samuel. Eu acredito. Eu comecei a ter um pouco mais o pé no chão. Falando isso. Mas, óbvio que a gente sempre sente medo, né? Da incapacidade, será que eu vou conseguir, será que não? Mas eu sempre fui uma pessoa que olhei o lado positivo das coisas. Mesmo quando eu estou passando por coisas difíceis, eu falo, qual que é o lado bom que eu posso tirar disso aqui? E por mais que eu senti medo naquele momento do Rafa falar, cara, não vou. Eu falei, eu vou, porque eu sabia que a gente ia dar conta. Eu sabia do nosso esforço, tudo que a gente fazia, da nossa carteira de cliente, que a gente atendia. Então eu falei, eu vou. Medo, senti. Não vou dizer que eu não senti. Eu pergunto isso, sabe por quê? Porque eu sei que muita gente lá, às vezes, está travada na vida justamente por conta desse medo. E não a gente precisa entender que não é o medo que nos trava. Eu acho que é o passo seguinte. Porque assim, você pode ter medo e mesmo assim decidir que você vai fazer e vai tentar colocar no papel tudo aquilo que pode dar errado para tentar se precaver e assim ser diferente, vai? Mas você não pode permitir que aquilo te paralise. Eu sempre falo que tem a balança, né? E a gente tem que medir o que pode dar de errado e o que pode dar certo. E a gente sempre trabalhou muito com a balança, tanto eu quanto o Rafa. O Rafa que me ensinou a trabalhar com a balança. Então, ele sempre fala, o que pode dar de errado? Eu lembro que eu usei isso contra ele na época. Que eu falei, o que pode dar de errado? Ele ensinou a pior pessoa possível. Eu falo, você treinou um monstro. E aí, eu falei, por que pode dar de errado? Porque se tudo der errado, a gente volta pra cá. Entendeu? Mas ali, a gente volta pra casa da sua mãe. Ela já falou que as portas estão abertas. E eu acho que a pessoa não pode ter medo de retroceder.
Porque se ela não tiver medo de voltar, tudo depende de como que você dá o passo seguinte. Então, quando você vai dar um novo passo, você esnoba tudo que você passou? Imagina. Ou você agradece e segue? Exato. Então, eu sempre fui muito grata por tudo. Tudo que eu passei, tudo que eu aprendi, tudo que eu vivi. E eu soube ser grata por todos os lugares que eu passei, independente do lugar. Então, eu sabia que se tudo desse errado, eu tinha pra onde voltar. É que a gente, às vezes, se prende no certo, errado. Será que isso é o certo pra fazer? Mas quando a gente começa a entender que não existe o errado, existe aquilo que te faz aprender, que te faz evoluir, porque deu errado no sentido de não foi o resultado que eu esperava. Sim. Mas o que você aprendeu com aquilo? Você conseguiu se tornar uma pessoa melhor depois de passar por aquilo? Porque se a gente olha para trás, toda a trajetória, tudo aquilo que você já viveu, o quanto aquilo te colocou no lugar que hoje você consegue viver. Né? Aquela versão lá de trás provavelmente não suportaria o que você suporta hoje. Sim. Você precisava passar por certas coisas. E por isso que a gente precisa passar. Então, quando as pessoas entenderem que elas precisam passar por coisas ruins por conta dos desafios da vida e que após aqueles desafios elas vão conquistar aquilo que elas querem, eu acho que vai facilitar a vida. Mas eu também sei que não é fácil a gente falar, não, eu vou dar o peito e vou fazer acontecer. A gente tem que sempre medir. Sei que eu sempre fui, eu falo assim, ó, que eu nunca me arrependi das coisas que eu fiz. Paguei preços altíssimos? Sim. Mas foram escolhas e eu sempre entendi que assim, ó, eu fiz. Deu boa, deu ruim, eu fiz. Eu me arrependi porque eu fiz, não porque eu não fiz. Exatamente. O não fiz, a gente sempre fica com aquela coisa na cabeça. E se eu tivesse feito? Se eu tivesse feito? E se fosse assim? E o e se não existe, né? E se eu fiz? Pelo menos eu sei que deu errado porque eu fiz. Entende? Então, tentei, né? Eu e o Rafa, a gente sempre foi muito nessa pegada. E eu falei, o Rafa, porque eu nem lembro como que era a minha vida sem o Rafa. E a gente sempre teve um ao outro. De tipo assim, cara, se der ruim a gente tá junto, então vamos. E aí começou a nossa vida ali, a gente começou a aprender muito na porrada, aprendendo. Eu era diarista junto com a minha mãe. De diarista eu passei a ser vendedora de loja, depois fui recepcionista. E todos os lugares que eu passei sempre me ensinou. Absurdamente. E é muito engraçado, porque as pessoas às vezes falam assim, o que eu tô fazendo nesse lugar? Esse lugar não tem nada a ver comigo. Não... Só que aquele lugar, ele tá te treinando pra um lugar que você nem imagina que você vai chegar. Exato. E quantas coisas eu soube lidar, porque eu estava em lugares que eu não queria estar, mas eu tava porque eu tinha que estar. Entende? E até quantas conexões você não fez lá naqueles lugares que de repente puderam te impulsionar pra vida também, né? Sim. E a gente fala muito, né, sobre novos amigos, novos acessos, novos aprendizados, novos negócios. Por quê? Porque foi o que o Rafa viveu, assim, a nossa vida inteira. A gente às vezes senta pra... Óbvio que naquela época a gente não sabia, né? Colocar assim certinho cada coisa no seu quadrado. Mas hoje a gente entende que em todos os lugares que eu passei eu fiz novas amizades, eu conheci pessoas novas que me trouxeram tantos ensinamentos, que me fizeram despertar para coisas que eu nunca imaginei que eu despertaria. Então, eu sempre falo que o ambiente não é o lugar que você pisa os seus pés. O ambiente é os lugares, as coisas e os conteúdos que você permite acessar você. É tudo aquilo que você permite que você vê, tudo aquilo que você permite ouvir, tudo que você permite entrar dentro do teu coração. É tudo aquilo que tá te moldando pra tua vida. Então, quando a gente fala sobre ambiente, as pessoas pensam, é lugar. Não, gente, lugar é lugar não físico. É lugar. Até porque, assim, uma sala cheia de gente, cada pessoa ali vai ter uma experiência diferente. Total. Tem gente que vai achar que o ar-condicionado tá muito gelado, tem gente que vai achar que o ar-condicionado tá muito quente, tem gente que não vai conseguir escutar, tem gente que vai estar preso no celular. Cada um vai estar vivendo uma experiência diferente. E tem gente que vai estar até, se é uma palestra, vai estar prestando atenção de verdade naquilo que as pessoas estão falando. Então, ambiente, ele é um detalhe, ele é um a mais, ele te ajuda a ir adiante, mas o quanto você está aberto para aquele ambiente é o que vai fazer a diferença total no seu caminho, no seu traçar de vida. Exatamente. É isso mesmo. Então, tudo isso, óbvio que eu não sabia naquela época, né, que eu estava dentro de um ambiente. Só que todo tempo eu escolhi ambiente. Eu lembro que quando eu e o Rafa, a gente começou a decidir o que a gente queria na nossa vida, a gente falou, cara, a gente quer empreender. E a nossa alguém família... que empreende em volta de vocês? Não. E aí a nossa família inteira era CLT. Então, a gente tinha algumas responsabilidades que eles não tinham. E ali, automaticamente, a gente começou a perceber que algumas coisas a gente não conseguiria acompanhar eles. E a minha família sempre teve uma regra clara. Todo domingo, almoço na casa da minha avó. Todo domingo. Só que eu tinha responsabilidades que eles não tinham. A maioria trabalhava de segunda a sexta, de segunda a sábado. E eu tinha um cliente
que contava comigo e eu precisava entregar aquilo que eu prometia. Entende? Então, muitas vezes eu não podia estar presente. E ainda, hoje, a minha família super me entende. E tudo passa, gente. Bem, eu entendi e aprendi que tudo na vida passa. A forma que as pessoas te olham no começo, as críticas que vêm, tudo isso vai passar um dia. Só que para isso passar, você tem que decidir e acreditar naquilo que nem você sabe que vai dar certo. E quando a gente está num lugar que ninguém nunca fez aquilo que a gente faz, a gente tem que acreditar 2 vezes, né? Porque é uma coisa que só você está acreditando. Só você está acreditando. E assim, as pessoas passam a acreditar depois porque elas te veem tendo os primeiros resultados. Sim. Existe aquela fase do será que é isso mesmo? Você vai por esse caminho, as pessoas duvidam. Depois que você começa a mostrar a sua transformação, começa a mostrar o que está acontecendo ali, que começa a dar os primeiros resultados, aí eles dão valor, aí eles começam a entender, e aí você consegue trazer essa pessoa de volta de novo, se é o caso. Sim, principalmente quando a gente fala de família, né? Às vezes a gente tem que afastar um pouquinho para depois conseguir resgatar esse relacionamento, porque a depender do relacionamento familiar, se tem muita dependência, muita amarra ali, é mais difícil da gente conseguir se desenvolver, né? Sim. Eu falo assim, hoje eu estou longe da minha família também, minha família está toda no sul, eu saí de lá para trabalhar muito cedo também. E eu acho que eu me desenvolvi, eu não saí brigada, saí para trabalhar, saiu tudo certinho, mais ou menos que nem você, foi tudo eles aceitaram, assinaram embaixo, mas eles tinham medo por mim, porque eu com menos de, sei lá, com 20 anos eu estava saindo de casa para morar num outro estado, né, num outro lugar. E depois que eles começam a ver os resultados, que eu tô bem, que as coisas vão funcionando, vão começando a se encaixar, aí sim eles se sentem mais seguros até para te apoiar naquela decisão. Exato. E você tocou num ponto que eu ia falar, inclusive. Às vezes as pessoas falam, ai, ninguém me apoia, as pessoas não acreditam em mim. E o que a gente percebe depois que a gente sai? Não é que as pessoas não acreditam, é que elas nunca viram, elas nunca vivenciaram aquilo. E pelo amor que ela sente por você, ela quer te proteger de uma certa forma. Ela só não sabe expressar aquele amor e aquela proteção. E aí ele sente medo de você se frustrar. E por isso ele quer te proteger. E às vezes as pessoas lançam palavras como cuidado, será que isso é pra você mesmo? E não é porque a pessoa não quer. E às vezes as pessoas entendem isso como inveja. E não é que estão querendo ter o mal. Não. É que elas têm medo por você. É o contrário, elas querem o seu bem. Elas querem o seu bem. Dentro daquilo que elas têm de conhecimento. Então elas querem te proteger pra você não se afastar. Porque ali é um ambiente seguro à visão delas, ao olhar delas. E muitas vezes quando a gente decide fazer coisas diferentes é um desafio. É um desafio para todo mundo que está ao teu redor, para todo mundo que te ama, para todo mundo que quer o teu bem. Então, tudo isso eu fui aprendendo no caminho. Que as pessoas que às vezes me davam não, as pessoas que às vezes falavam, Ellen, cuidado, será que é isso mesmo que você quer? A minha família tem muito Fia, né? Fia, toma cuidado, pisa mais devagar. Porque eu sempre fui muito afoita, então, cara, eu vou... Você se jogou, né? Eu sempre me joguei. Cara, será que tem lá alguma coisa que vai me segurar? Não sei, eu vou pular, depois eu vejo. Então, eu sempre fui muito assim, desde pequenininha. Tem um quê de personalidade aí, que já vem junto, que já é assim, né? Não adianta, a gente vai se moldando ao longo da vida, mas um pouco já tem esse ímpeto de fazer. E eu sempre fui uma pessoa que eu amo desafio até hoje. Se você me deixar bem no mesmo lugar, fazendo a mesma coisa, eu adoeço. Porque eu gosto de coisas diferentes. O Rafa fala, cara, meu Deus, o que eu vou arrumar novo pra você agora? Aí ele falou, ainda bem que você começa a ficar inquieto. Meu Deus, a gente conseguiu aquilo, e agora? Pra onde é que eu vou? Preciso de alguma coisa nova. O Rafa fala, ainda bem que não enjoa do marido, né? E eu sempre fui assim, mas eu gosto de desafio, sabe? Coisa nova, me desafiar o tempo inteiro. Outro dia eu tava conversando com a minha personal, ela falou, Ellen, por que você gosta de treinar comigo? Eu falei, porque você me desafia todos os dias. Porque se você me mantivesse sempre na mesmice, eu não sei se eu estaria aqui com você ainda. Porque toda vez que eu falo, cara, agora eu tô alcançando, ela vem, aumenta o peso, muda os exercícios. Então, assim, é isso que me mantém viva, são os desafios do dia a dia. Então, todos os dias eu me desafio pra uma coisa nova. Eu sempre quero alguma coisa nova. E uma coisa que eu tava com muita dificuldade era a questão de malhar. Eu não conseguia de jeito nenhum ir pra esse nível de, cara, eu vou cuidar do meu corpo. E eu sempre achei lindo. Mas eu olhava e falava... Personal ajuda, né? Porque é aquele, marquei o compromisso. Você passa a colocar na agenda aquele compromisso com você. Né? E aí eu falei, não, eu tenho certeza que esse é o desafio que eu tô precisando agora, Rafa. Ele falou, tá preparada? Eu falei, tô. Porque eu falava, gente, eu vou pagar pra sentir dor, pra me estressar, porque eu não gostava. Só que não é que a gente não gosta das coisas, a gente não sabe fazer. E aí, às vezes, a gente coloca, eu não gosto. Não, você não sabe fazer, não é que você não gosta. Porque depois você pega gosto. Entende? Porque você entende por que serve, pra que serve.
E aí, tudo isso eu sempre fui me desafiando desde pequenininha. E aí, os ambientes foram me treinando. Eu sempre fui uma pessoa que, mesmo inconsciente, entendia o que eu posso aprender com isso aqui. O que esse ambiente, o que essas pessoas, o que esses lugares estão me ensinando. E você foi sendo moldada, né, ao longo dessa trajetória toda. Eu fui sendo toda. moldada. Desde a primeira decisão que a gente tomou de empreender, a gente começou a pautar o que a gente precisaria mudar. Você nunca chegou a trabalhar CLT nem nada? Foi Já. Sempre, já? Já. Eu comecei a trabalhar com 12 anos. Nossa. Então, Pensa numa pessoa que se joga pro mundo mesmo. Não, e eu preciso, eu quero. Nunca faltou nada na minha casa, Bê, de comida, nada. Eu sempre tive tudo do bom e do melhor. Só que o meu pai trabalhava, minha mãe trabalhava. Meu pai nunca deixou minha mãe trabalhar até a gente completar 7, 8 anos. Que ele falava, não, dedica a ela, sofri demais na creche. Ele falava. Só que eram tempos diferentes, né? Mas ele tinha aquele histórico, aquele mapa dele. Então você cuida delas até elas saberem se defender. E aí depois minha mãe começou a trabalhar. Mas é legal, né? Hoje em dia é tão difícil a gente ver, assim, eu acho que a gente está numa outra geração e até está existindo esse movimento contrário para voltar para isso, né? Sim. A mulher ganhou muitos espaços na sociedade, ganhou várias, conseguiu ir para vários lugares e agora ela está começando a voltar um pouquinho mais para esse ninho, para olhar para o filho de novo, para começar a prestar mais atenção nisso, né? Porque a família está precisando ser resgatada, então um casal por vez, uma família por vez, está começando a virar essa chavinha do eu preciso olhar o que está acontecendo dentro de casa antes de sair para o mundo. Sim, isso tem voltado com muita força. E lá atrás eu fui vendo tudo isso, sabe? E meu pai falou, agora se vocês quiserem, além do que eu posso dar, aí cada um vai buscar. Ele nunca exigiu que a gente desse dinheiro para dentro de casa. Ele nunca exigiu que a gente colocasse comida. Óbvio que a gente ajudava, comprava, porque, né? Faz parte, a gente estava morando com eles, tanto eu quanto a minha irmã, mas o dinheiro que a gente trabalhava era pra gente suprir necessidade. Quero comprar uma maquiagem diferente, um tênis diferente, uma roupa diferente, então o nosso dinheiro era pra isso. E aí eu comecei trabalhando como monitora de peru escolar, né, depois que eu comecei com a minha mãe, depois fui pra monitora, porque era a idade que dava, então depois fui pra vendedora de loja, de bairro, e ali eu fui evoluindo, eu fui aprendendo, assim, absurdamente em cada lugar que eu passava, eu sempre tirava uma lição, só que eu sempre trabalhava no negócio do outro como se fosse meu. Eu sempre pensava, como que eu posso agilizar isso aqui? Cabeça de dono. Eu sempre tive essa cabeça de dono, mas eu não sabia que era uma cabeça de dono. Então eu sempre pensava, o que eu posso facilitar pra gente ganhar tempo? Na perua, eu ficava pensando, cara, o que a gente pode fazer? Porque era na hora das crianças desceram, uma loucura. O que era primeiro estava lá no fundo, e eu comecei a organizar pra poder a gente ganhar tempo, pra mim chegar mais cedo, pra poder entrar na escola. Então eu sempre ia pensando além. E se eu pudesse dar uma dica para as pessoas, independente do lugar que elas estão, faça como se fosse seu. Porque isso volta para você, mas volta numa intensidade. E não é nem pelo outro, não é nem pensando, é por você. É por você, porque eu acho que não tem coisa mais frustrante do que você chegar em casa e falar, cara, que dia péssimo. E independente se o seu dia for péssimo, você deu o seu melhor, você tem orgulho de você. Sabe? Não se boicote, né? Não. Porque as pessoas esquecem que quando elas não fazem dão o melhor, elas estão se boicotando. Não é o outro. O outro é só uma consequência. Ele tá ali na rede, ok? Ele pode ser, pode influenciar ele de alguma forma, pode chegar nele de alguma forma, mas é o que você faz por você. Sim. E aquele negócio, faça o que tem que ser feito, tem que fazer, faz. Não espera porque, a B tá aqui, B, derramou água aqui, vou fingir que eu não vi. Eu sempre fui muito, cara, posso ajudar? Posso, então vou fazer. Eu vou limpar, eu nunca tive frescurinha, até hoje, não tenho, e nunca, não pretendo ter nunca na minha vida. Se tem que fazer, faça o que tem que ser feito. Sempre tem alguém te olhando, sempre tem alguém te observando. E assim, se não tiver ninguém aqui nesse mundo, eu tenho certeza que tem alguém lá em cima olhando. Exatamente. E vai te entregar o que você precisa no momento certo. Eu sempre pensei dessa forma. Eu sempre fui uma pessoa muito temente a Deus. Então, eu nunca fiz as coisas erradas porque eu pensava, cara, pode ser que ninguém aqui esteja vendo. Mas lá em cima tem alguém que me deu essa oportunidade aqui e tá me vendo. Testando. E tá me testando, exatamente. Então eu sempre tive muito essa clareza. Muito, muito. E eu acredito assim que às vezes a gente tem que ser sem vergonha. Sabe, tipo assim, eu não sei o que você vai pensar, eu vou fazer porque eu acredito que tem que ser feito dessa forma. Dentro daquilo que eu aprendi dentro do meu mapa, daquilo que eu desenvolvi. Porque o meu mapa é um, o seu é outro. E cada um tem um mapa de vida. Porque eu não sei o que você viveu lá atrás, na sua infância. Você não sabe o que eu vivi. Então, uma coisa que pra mim é bom, pra você é ruim e vice-versa. São só pontos de vista diferentes, né? E a gente tem que aprender até a respeitar isso, né? A respeitar.
Foi uma outra coisa que eu aprendi muito no caminho, Bê. A respeitar as pessoas. Eu ficava irritada. Eu falava, como que pode? As pessoas não têm amor às outras pessoas. Elas não... O que custa fazer? É que as pessoas, assim, você está apresentando uma proatividade muito grande aqui. Então você vê às vezes as outras pessoas em volta, você diz, nossa, mas como é mole, né? Como não vai, como não faz. E não é por esse lado, é que cada um tem seu tempo, cada um tem seu jeito de fazer. E aí é um grande desafio justamente aprender isso. E eu cheguei a um ponto que eu dizia, eu não tenho paciência com gente sonsa, eu falava. Eu falava muito, gente, eu não tenho paciência com gente sonsa, não põe gente sonsa perto de mim. E o que mais vinha? Que isso, gente, parecia que eu atraía. E aí e o Rafa falava, pelo amor de Deus, não existe gente sonsa, para com isso. Se você falar isso em algum lugar, as pessoas vão te massacrar. Eu falava, mas eu não tenho paciência, gente. É que você é acelerada. Eu sou muito acelerada. Eu falava, parece que a pessoa tá morrendo, vou dar 2 tapas pra ver se acorda. Eu falava. E aí a gente entende no caminho que, na verdade, cada pessoa tem um perfil. E a gente tem que respeitar as pessoas como elas são. E isso vai pra tudo na vida. Tá? Então, e foi por tudo isso que eu perdoei tantas pessoas na minha vida. Que o Rafa falava, você para com esse coração cheio de mágoa. Que as pessoas faziam as coisas e eu ficava chateada. Só que daí, tudo a gente vai entendendo no caminho, que a gente precisava daquele não. Precisava daquilo. A gente precisava daquela virada de costas, sabe? Não posso ajudar, não consigo agora. Porque se as pessoas fazem por nós aquilo que é pra gente fazer, pode esperar que vai repetir. E quantas vezes for necessário pra você fazer. Pra você aprender com aquilo ali. Porque é uma lição tua, não é do outro. Ele não pode tirar de você, entendeu? É isso. E isso eu aprendi na raça, porque eu acabei assumindo muita responsabilidade e coisas que não era minha de outras pessoas. E eu pagava o preço que não era meu também. Claro. Então, tudo isso eu fui aprendendo no caminho. Mas eu sempre fui uma pessoa que eu sempre busquei muito conhecimento. Eu sempre fui muito ativa. Por quê? Por quê? Eu quero mais, eu preciso de mais, eu preciso saber qual que é o fundamento disso aqui. Mas por que acontece desse jeito? Você não se contenta. Eu sou um pouco assim, e aí você falando, eu me identifico muito. Não é aquela que, isso aqui você faz assim. Tá, mas por que você faz assim? Porque se eu fizer diferente vai dar problema? Qual é o motivo disso? Eu preciso dos porquês. Qual que é a base que você tem de que isso aqui eu não posso fazer dessa forma? E se você me importunar demais, eu faço só pra ver o que vai dar de errado. Entende? Então, eu sempre fui muito assim. Muito. E eu sempre gostei do desafio. Eu acho que isso não me deixava ver tanto medo. Hoje eu sou mais medrosa, não vou mentir, não. Hoje eu tenho um ponto assim de medo muito maior do que eu tinha antes. Muito. Hoje, muitas coisas que eu vou fazer, eu falo, cara, quanto que isso pode impactar o Samuca? Não é nem quanto que isso vai me impactar. Não, é por ele, não é por você. Né? E a gente cria um medo que eu não sei de onde vem. Eu acho que a gente nasce o uma bebê, mãe, nasce um medo. Nasce um medo, nasce uma culpa que as pessoas falam. E aí, eu sempre tive essa energia de, cara, vamos fazer? Vamos. E aí, às vezes, as pessoas me abandonavam no caminho, porque eu não tinha medo, eu não conseguia ver o medo, eu conseguia ver o desafio. Quanto que nem todo mundo consegue acompanhar esse ritmo, né? E assim, a partir do momento que você sai de um ambiente desses e você vai vencendo, subindo degraus na vida, as pessoas que estavam lá atrás, de repente elas vêm assim, pô, ela conseguiu. E aí você escancara na cara deles que você conseguiu porque você fez mais e aí você conseguiu sair daquilo. Então as pessoas que não querem sair, que estão acomodadinhas naquele, aqui tá bom, desse jeito, aí elas acabam tendo que encarar isso que poderia ser diferente. Sim. Né? E aí algumas pessoas, elas tomam raiva de você por conta disso. Você não fez nada. Você já viu aquelas pessoas que falam assim, gente, eu não sei por que essa pessoa não gosta de mim? Só porque você mostrou pra ela que ela podia ser mais do que ela é, só que ela não teve coragem de assumir alguns riscos. Ela não abriu mão de algumas coisas. E eu sempre tive muito claro isso pra mim, sabe? De que eu abri mão de muita coisa. Toda vez que a gente decide, você falou muito nesse capítulo a respeito de decisão, toda vez que a gente decide por uma coisa, a gente está abrindo mão de outra. Sim, sim. E a gente tem que entender que desistir de coisas também faz parte da vida. Quando a gente resolve vir para cá, a gente deixou o outro lado. Sim. Né? E vai ser sempre assim, não quer dizer que você não gostava daquele outro lado, mas é porque a vida é feita de decisão. Eu sempre falo assim, a primeira coisa que você tem que ter muito claro, aonde que você quer chegar. Eu sempre tive muito claro na minha cabeça onde eu queria chegar. E eu não cheguei ainda. Mas eu sei que eu tô no caminho. Tá no caminho. Entende? Cada dia um passo, né? Cada dia um passo. E aí eu fico olhando assim, que às vezes as pessoas elas não têm muito claro. Ela pensa assim, eu queria ser igual fulano, eu queria ser igual ciclano. E uma vez uma moça falou pra mim bem assim, eu queria ser igual a você.
Ela falou pra mim, eu falei, nunca desejo ter a vida que eu tive. Você não sabe um terço do que eu passei. Será que você aguentaria o que eu passei? Assim como eu não quero ter a vida que você quer, que você tem. Porque eu também não sei o que você passou. E as pessoas precisam aprender que elas precisam criar o caminho delas. Eu e o Rafa, a gente sempre foi uma pessoa... Se eu contar um pouquinho da nossa história, a gente sempre foi muito autêntico. Tudo que a gente criava era diferente dos outros. Tinha que ser criação nossa. Então, quando a gente começou a MDR, eu sou formada em design de interiores, assim como você. E eu queria muito trabalhar com casa de alto padrão. E o Rafa falou, amor, tem um monte de gente no mercado que tá fazendo isso. E você nem tem preparo suficiente para competir com essas pessoas nesse momento. Mas isso não quer dizer que amanhã você vai ter. Sim. Que você não vai ter. E eu não entendia o que ele falava. Ele falou, tem uma área que tá nascendo, que se a gente cair de cabeça, a gente vai atingir nosso objetivo. Que era a prevenção contra incêndio. Ninguém olhava para essa área. Tipo assim, era uma área excluída do mundo. Se a gente para pensar, é uma área zero glamour. Zero. Né? Porque o design vai para um lado do glamour. Imagina eu olhando para isso. Que a prevenção de incêndio não tem nada de glamour. Até eu penso no tempo que eu estava na aviação, era exatamente a mesma coisa. As pessoas olham de fora, nossa, glamour tá sempre cada vez em um país diferente, num hotel diferente. O glamour do recolher bandeja, o glamour da segurança a bordo, as pessoas esquecem, né? E é exatamente isso. E ali eu falava, nossa, Rafa, mas eu não me identifico com isso. Eu quero fazer casas lindas, luxo, eu falava pra ele. Ele falava, amor, não dá, da onde a gente tá, pra você sair daqui pro luxo vai demorar muito. Você tá disposta a pagar esse preço? Ele falava, tô. Ele falou, você não tá. Eu falava, eu tô. E aí ele me convenceu a empreender com ele na área de prevenção contra incêndio. E óbvio que eu entrei, me dediquei assim absurdamente a todas as normas, tudo, pra mim poder aprender. Eu virei assim a cópia do Rafa. Eu comecei a fazer tanta vistoria com ele e ali eu aprendi a amar aquela área, porque eu entendi o que aquela área fazia. Como é importante, né? O quanto aquela área é importante. Nas primeiras semanas eu não dormi, porque eu pensava, gente do céu, o que a gente instala salva vidas, e se não funcionar? Exato. O Rafa falava, você não tem que pensar que se vai funcionar ou não, nós temos que fazer funcionar. A gente tá lá justamente para entregar o que funciona. Eu falava, Rafa, se não funcionar. E todos os dias, até hoje, eu durmo e falo, Senhor, vai em cada condomínio, em cada instalação, em cada galpão que a gente instalou, para que se precisar isso funcione da melhor forma possível. Porque eu sempre fui assim, sabe, guarda aquelas pessoas, sabe, dá direcionamento, que eles lembrem como foi o treinamento para usar os equipamentos. Eu sempre fui muito assim, eu sempre fui muito de olhar, cara, eu não quero que mude só a minha vida, mas o que eu tô fazendo para mudar a vida das pessoas? Transborda, né? E como que isso vai mudar a vida dessas pessoas? E o meu maior medo era um dos nossos serviços precisar. E eu sempre, nas reuniões, eu sempre falava, essa é uma instalação como convênio. A gente tem convênio de saúde para nunca precisar, a gente paga, né? Mas a prevenção contra incêndio a gente também instala, sempre orando para que eles não precisem. Porque a gente nunca sabe qual que vai ser o grau do incêndio. Então, a gente espera que nunca aconteça. Até que um dia, pegou fogo num condomínio que a gente tinha acabado de instalar. E ali eu entendi o poder do nosso trabalho. Sabe? Vira uma chave, né? Vira uma chave absurda. Quantas vidas foram salvas por conta do disparo de um alarme? Quantas vidas foram salvas por conta de uma porta corta-fogo, sabe? E ali eu falei, cara, quanto Rafa, esse projeto é importante, né? E as pessoas olhavam. E de fato, a gente atingiu o nível que a gente queria, a gente dominou ali Paulistas, Alamedas da vida, atendendo muitos condomínios, a gente era muito específico para condomínio residencial, que já era construído, né? Então, que já era habitável, as pessoas já moravam, então a gente adequava aquele condomínio. Porque tem muito prédio antigo que não não tinha existia nada. As regras normas, mudaram também ao longo do tempo, então às vezes você tem que fazer essa adaptação dos condomínios para esse tipo de serviço, Sim. né? Então, eu sempre fui uma pessoa que sempre carreguei responsabilidade desde muito cedo. E quando a gente já estava bombado assim, no mercado da prevenção contra incêndio lá atrás, eu falava, gente do céu, é muita responsabilidade, sabe? E então eu aprendi sempre a ter responsabilidade desde cedo. Mas essa responsabilidade veio de dentro da minha casa. Quando a minha mãe e meu pai saíam, falava, quando eu voltar a casa tem que estar limpa. Eu sou muito a favor. O Samuel já sabe fazer as coisas, ele sabe cortar as frutas dele, porque a responsabilidade vem disso. Nossa, você entrega uma faca na mão de uma criança de 5 anos? Sim, porque se eu não der responsabilidade para ele, quem é que vai dar? Sim. Eu acho que tudo tem fases que você vai progredindo, que ele vai conseguindo fazer a partir daquilo que, né, ele já tem capacidade de fazer. Óbvio que eu tô sempre acompanhando, mas ele entende que se ele errar, ele vai cortar o dedo. Ele vai se machucar? Ele vai se machucar. Então ele fala, mãe, assim eu não vou cortar o dedo? Eu falo, não, pode cortar. E ele começa a tomar consciência.
E os meus pais sempre me deram responsabilidade muito cedo. Muito legal. Entende? E hoje eu entendo assim, ô B, a gente tem o nosso DNA, certo? Que é aquilo que vem lá de trás. Tu nem imaginava nascer. Mas os nossos pais já carregavam, os nossos avós, tataravós, bisavós, tarará. Então, a gente já nasce com uma coisa. Então, de tudo que a gente carrega. Se o teu pai é alcoólatra, se o meu pai ou minha mãe é alcoólatra, ou usuário de droga, ou se ele, sabe, questão de prostituição, pornografia, tudo isso, querendo ou não, já vem no nosso DNA. Eu falo que é um empurrãozinho, né? Pra gente poder cair em tudo isso. E tudo isso a gente vai sendo construído na nossa vida. Depois vem a gestação de como a gente nasce cresce dentro da nossa mãe. A gestação como que foi, que a gente não sabe de tudo. Quem sabe é a nossa mãe, né? Tudo que ela passou. E algumas coisas foi criando raízes dentro da gente desde ali. Crenças, inclusive, e até limitações, né? Sim. São coisas que uma mãe não vem com manual. Não vem. Ela não tem como saber se ela está acertando ou errando. Ela vai tentar fazer o melhor dela para fazer com que aquilo funcione. Sim, né? Exato. Mas muitas coisas realmente vão sendo colocadas sem querer na cabeça da criança, vão sendo certas limitações que você escuta lá e que te bloqueiam para o resto da vida. Exato. E se você não vai para uma terapia, se você não vai olhar para dentro para entender de onde é que vem aquela crença, por que aquilo está te segurando, Exato. aí te trava de verdade. Exatamente. E aí a gente fala muito sobre essa questão, né? Então vem o DNA, vem a gestação, vem a primeira infância, que é onde tudo começa a ser plantado de fato. Que a criança acaba ouvindo muita coisa. Gente, e tá tudo bem. Tem lares que é muito tranquilo, até demais. E também bloqueia, também coloca crença nas pessoas, nas crianças. Porque existe uma personalidade também da criança que a gente não pode tirar de, né? Porque dois irmãos no mesmo ambiente, no mesmo lar, criados do mesmo jeito, são tão diferentes. Então, existe já uma personalidade embutida ali, né? E aí, o que eu falo, que a única coisa que a gente vence hoje, o nosso DNA, a gestação da mãe e a nossa primeira infância, é o ambiente atual. Porque até então, todos os ambientes que a gente foi inserido, a gente não teve escolha. Exato. Sabe? A gente não teve escolha, a gente foi inserido dentro daquele lugar, dentro daquele ambiente. Hoje não, hoje, querendo ou não, a gente pode escolher. E quando eu falo sobre ambiente, que é uma coisa que eu defendo absurdamente, eu não estou falando de lugar. Eu estou falando exatamente do que você permite que entre dentro de você. E tudo aquilo está moldando. E eu venho trabalhando muito, muito, muito isso. Porque eu fico só medindo as coisas que eu fui vivendo. E eu venho trazendo à tona. E eu falo, cara, como que foi aqui? E eu sou muito questionadora. Mãe, como que foi minha gestação? Eu fui rejeitada. Minha mãe falou que não queria de jeito nenhum. Pensa, minha irmã tinha 9 meses. Que susto, né? Ela falou, cara, eu não quero, Deus que me livre. E agora o que a gente vai fazer? Minha mãe com 17 anos, imagina? Super novinha. Muito novinha. E aí, só que isso tudo a gente pode desconstruir no caminho. Só que é uma decisão. É uma decisão. Se eu quero desconstruir, eu preciso descobrir que eu preciso desconstruir isso. E às vezes as pessoas não sabem que tem essa possibilidade. E hoje... começar a puxar essa linha, né? Se tem uma coisa que te bloqueia, onde é que isso começou? Em que momento isso começou? De onde é que vem? Por que hoje isso é tão seu? Porque de alguma forma, de repente, veio de alguém da sua família, colocaram alguma coisa ali que te travou. E eu sempre falo assim, ó, se você sente que alguma coisa está te paralisando, tu tem que perguntar, qual a raiz disso aqui? E se questionar. Aonde que é? Quando que acontece? Eu sempre fui assim. Cara, teve uma época que eu falei, cara, eu parei de gravar vídeo, eu não conseguia mais aparecer. Eu falei, gente, o que tá acontecendo? Aonde que nasceu isso aqui? Sabe? E eu comecei a buscar, detalhe por detalhe, fui buscando. Quando chegou ao ponto que eu tomei consciência do que era, mas eu não conseguia resolver, eu busquei ajuda. Mas eu só entendia que eu precisava buscar ajuda depois que eu apanhei muito. E uma dificuldade que as pessoas têm muito hoje é pedir ajuda. A gente não vai resolver tudo sozinho. A gente não resolve nada sozinho. A gente precisa entender isso, né? De que ninguém faz nada sozinho. Eu falo que é assim, ó. Pra você nascer, você precisou de gente. Pra você morrer, você precisa de gente. Então por que e ao longo do caminho, o tempo inteiro, por que pra viver essa vida, você acha que você não vai precisar? Vai precisar. A gente aprende o tempo inteiro com pessoas, sabe? E isso ficou muito claro pra mim quando eu tive a questão que eu fiquei doente. E se eu quisesse me curar sozinha, eu não ia me curar sozinha. Eu não ia ficar bem sozinha. Porque eu precisava de pessoas que eram especialistas naquilo que eu precisava.
E essas pessoas precisam de pessoas para se tornarem especialistas. Então, olha a cadeia, vai um precisando do outro para atender a necessidade. Às vezes, para a gente conseguir fazer essas viradas de chave, a gente precisa se levar até o limite, chegar no sofrimento, chegar na dor, para justamente dizer, não, agora eu preciso mudar, agora eu preciso fazer alguma coisa. Exato. Né? Porque a coisa vai aumentando, o problema vai aumentando para poder nos mostrar aonde a gente está falhando ou o que a gente tem que mudar. Sim, e tudo isso a gente só descobre na vida adulta, né? Tudo que foi acontecendo lá atrás vem à tona só quando a gente fica adulto. E aí você descobre que você tem vergonha, que você tem medo, que você tem isso, que você tem insegurança. Você começa a descobrir um monte de coisa. Só que tudo isso foi construído lá atrás, foi implantado lá atrás. Só que eu sou um tipo de pessoa que eu acho que pra tudo tem solução, menos pra morte. Sabe? Eu penso, gente... E como a gente não tem como adivinhar quando é que vai ser, vamos viver da melhor forma possível. Entendeu? Eu não sei quando que vai ser, então deixa eu fazer o meu melhor aqui hoje, deixa eu fazer o que eu tenho vontade. Eu me questionei muito, sabe, quando eu fiquei doente. Porque eu falei, cara, o que eu não fiz? E se eu morrer agora? O que eu deixei de fazer? E eu tenho uma... Por que eu precisei da doença pra me mostrar isso aqui, né? E, Bê, você sabe que quando eu tava doente, eu perdi uma amiga muito querida. E ela tinha a minha idade. E eu prometi pra mim que eu nunca ia deixar a história dela morrer. Porque foi uma história que mexeu muito comigo. E sempre que eu vou palestrar, sempre que eu vou em podcast, sempre que eu vou dar uma entrevista, eu sempre falo dela. Porque ela faleceu de uma morte inesperada, mas ela deixou um legado. Ela deixou uma marca que as pessoas vai sempre lembrar dela. Sabe? Todo mundo que conheceu sabe quem foi a Ingrid. Então, eu sempre questiono as pessoas. Se você morresse hoje, o que tu não fez? E por que tu não fez? Sabe? Porque eu tive esse questionamento. Você teve que se questionar disso, né? E da morte dela, eu vi o quanto as pessoas ao redor dela eram gratas pela vida dela, sabe? E quando eu fiquei doente, eu me questionei. Eu falei... O que eu não fiz e por que eu não fiz? E se acabasse agora? Não tinha mais como fazer. Por que eu não fiz? E isso volta até naquele lugar que você falou do... Mesmo que ninguém esteja olhando, eu estou fazendo as coisas que eu considero certas. Porque assim, provavelmente ela em vida não sabia que ela era exemplo para você, nem exemplo para tanta gente. Tanta gente. Né? Mas ela fazia o que ela acreditava. A gente esquece que as pessoas estão nos olhando o tempo inteiro, mesmo quando não estão, mas assim, você tem uma coerência de vida, de atitude, de coisas que você vai fazendo, que quem olha de fora pode estar analisando e se espelhando em você, mesmo sem você saber. Não é todo mundo que chega para te dizer, olha, eu quero ser que nem você. Exato. Né? E as pessoas, e muitas pessoas, elas não falam porque elas não querem falar, porque elas nem têm coragem de chegar em você. Sabe? Então, eu aprendi muito isso. Então, se eu pudesse deixar um questionamento para as pessoas, é que não deixa chegar na dor para você se questionar. Você pode fazer antes de chegar nesse estágio, sabe? E eu falei muito para Deus, eu entendi o recado. Eu vou fazer muito mais aquilo que eu tenho vontade, falar muito mais aquilo que eu tenho vontade de falar, porque às vezes a gente esquece de falar e tem alguém só esperando você falar, sabe? Às vezes é aquela palavra que a pessoa está precisando para justamente mudar o dia dela, né? E aí a gente, às vezes, passa batido nesse tipo de coisa. Quando você tem a chance de pôr... E aqui você está num ambiente, até vamos explicar para eles um pouquinho o que é o Constru, né? O que é o Network Constru. Mas aqui você tem um ambiente em que as pessoas... vocês estão ali no holofote e muita coisa do que vocês falam se propaga como cultura dentro desse clube, como cultura por aqui. Então, o quanto você pode estar mudando a vida das pessoas pelo exemplo, e às vezes uma palavra é o suficiente para mudar o dia delas. Né? Então, eu entendo as pessoas que falam que elas não querem se expor, porque é uma responsabilidade. Nem todo mundo está pronto para ser julgado. Né? Exato. E por isso que você precisa ser você. Porque quando você fala, você tem que ter peito para sustentar aquilo que você falou. Tá? Então, eu e o Rafa, por isso que às vezes as pessoas falam, nossa, vocês são tão leve quando vocês estão no palco, quando vocês falam. Porque aí, esses são quem a gente é. Nós somos esses que estão ali.
Porque eu não vou conseguir sustentar o depois. Não é uma máscara, né? Não dá pra ser. Não tá fingindo ser alguém, né? Não dá pra fingir. Eu não vou conseguir ser uma atriz a vida inteira. Uhum. Então, pra mim, tem que ser leve. Entende? Então, se eu errar, eu vou assumir o meu erro. Vou falar, eu errei porque eu sou ser humana. Entende? Eu também erro como qualquer outra pessoa. Ou então eu vou dizer, esse é o meu ponto de vista. E você não pode mudar o meu ponto de vista até que eu acredite ou entenda diferente. Ou até que você me prove diferente disso. É o que eu vivi, e geralmente o que eu falo é o que eu vivi. Porque eu tenho respaldo para dizer, olha, eu estou dizendo isso, porque foi isso que eu vivi. Por causa disso. Foi por isso que eu passei. E quando eu passei por esse estágio de saúde, eu me fechei. Eu não quis mais gravar, eu não quis... Porque eu falava, gente, eu sempre fui uma pessoa que eu gosto de levar alegria, energia. Eu falo de energia, eu falo de frequência. Como que eu vou levar tristeza para as pessoas? Então eu falava, gente, ninguém quer me ver doente. Eu vou falar o quê? Ai, gente, hoje eu não tô bem, entendeu? Eu não queria levar isso para as pessoas. E eu demorei muito tempo para entender, só que quando eu restabeleci minha saúde, eu falei, como é que eu volto agora? E eu não entendi, eu não conseguia gravar. E aí foi quando eu fui buscar tudo que aconteceu. Eu fui buscar ajuda, eu falei, não, gente, tem alguma coisa errada, eu sempre gostei. Não era uma coisa que eu fazia forçada, que eu não queria fazer. E agora eu não consigo. E aí eu sempre ficava com aquele gatilho, nossa, mas será que, sabe, se eu falar vai impactar? Mas às vezes a gente tem que voltar para a caverna, né? Sim. E a doença, eu acho que foi a chance de você olhar para dentro do que estava acontecendo e o que estava na tua cabeça ali te bloqueando de alguma forma. E nesse momento que a gente está olhando para dentro, a gente não quer transparecer, a gente não quer que nos vejam, a gente quer mais passar invisível pelos lugares. Né? Isso, exatamente. Então ali eu aprendi muita coisa e principalmente eu acho que uma das coisas que mais ficou marcada para mim na minha vida faça aquilo que você acredita que é o certo e para quem ou onde você passar. Porque muitas vezes as pessoas deixam de ajudar porque falam, o que vão pensar? Né? Eu lembro que uma vez eu e o Rafa a gente fez uma ação de cesta básica. E aí a gente postou no Instagram para quem quisesse ajudar a participar. E aí a gente recebeu uma mensagem assim, quem quer de fato fazer, não mostra. Só que, cara, eu nunca liguei pra esse tipo de mensagem, sabe por quê? Sim. Porque... E aí tem gente que deixa de fazer porque não quer receber esse tipo de mensagem. Eu entendo, assim, como muitas vezes na minha vida eu quis fazer coisas que eu não sabia por onde começar, teve pessoas que me despertaram pra isso. E eu lembro que naquele dia, aquela pessoa mandou aquela mensagem, mas a gente teve muitas mensagens de pessoas que queriam ajudar e não sabia como fazer. Sabe? Não sabia quem. E a gente foi porta aberta pra muitas famílias. Então, assim... Eu sempre faço aquilo que eu acho que é certo. Independente se fulano, ciclano, beltrano vai achar que não. As pessoas transbordam aquilo que elas têm, né? Quando ela faz um comentário desses, ela não tá falando a respeito de você, ela tá falando a respeito dela. É o que tá dentro dela. A gente só transborda aquilo que a gente tem. A gente só transborda o que tem. É exatamente isso. A gente só transborda aquilo que a gente tem. É um balde d'água, né? Ele tá enchendo. Se ele tá enchendo de água, ele não vai transbordar suco. Entende? Então, tudo isso a gente vai amadurecendo e vai aprendendo no caminho. E foi tudo isso que eu fui aprendendo. Só que tudo isso eu fui moldada o tempo inteiro, por todos os lugares que eu passava. Só que as pessoas precisam entender que todos os lugares que elas passarem vão ter pessoas boas e pessoas ruins. E em todos os lugares você vai aprender o que você quer ser e o que você não quer ser. Exato. O que você quer absorver e o que você não quer absorver. Exato. Só que em alguns lugares não, em todos os lugares que você passar, por mais que você não queira absorver, se você permitiu que você ouvisse, você vai plantar uma sementinha. Dentro de você sempre vai plantar. E eu não acreditava. Eu sempre falei, não, isso não me atinge. Não, isso nunca vai entrar dentro de mim. E eu cheguei a um ponto que... Isso entra quando a gente baixa a guarda, né? Eu paralisei muitas coisas da minha vida depois da doença. E algumas palavras que eu bati no peito e disse, não, isso não me atinge, nesse momento começou a me atingir. É porque a gente baixa a guarda. Exato. E a gente não tá com a guarda alta o tempo inteiro. Não tem como. Então hoje eu me blindo sim, de pessoas, de ambientes, de coisas que eu assisto, me blindo. E se eu pudesse dar um conselho para as pessoas, é que elas se blindassem também. Porque na hora que essa guarda baixa, amor, aí não tem jeito. Você não segura a onda. Tudo aquilo que um dia você falou que não te atingiria, é naquele momento que vai te pegar desprevenida. E é o momento que você tá frágil. E aí você vai colocar aquilo como um peso maior do que as coisas boas. Do que realmente é, né?
Ele vai ter um peso maior do que realmente ele tem. Eu acho que assim, todas as pessoas têm um lado bom e um lado ruim. Sim, todas. E normalmente a gente se liga no lado bom ou no lado ruim delas, a depender de como a gente está vibrando naquele dia, como a gente está levando aquele dia, né? Então, às vezes, se conectar nisso é porque o que daquela pessoa, o que aquela pessoa mostrou que reflete em você e por que aquilo te incomodou tanto. Sim. E você sabe que eu tenho uma técnica, né? Quando eu vou em eventos, sempre que tem uma pessoa que ela me incomoda, de uma certa forma eu me conecto com essa pessoa. Por quê? Porque se ela tá me incomodando, ela tem alguma coisa pra me ensinar. Então, tem alguma coisa que eu tenho que ver. Ela vai me mostrar alguma coisa que eu ainda não sei. Entende? Então, toda vez que eu vou em um lugar que eu sinto que aquela pessoa me chamou uma atenção de uma forma diferente, eu falo, essa pessoa tem alguma coisa pra me ensinar. Sabe? E eu sempre aprendo, é incrível. E assim, é legal você falar isso, porque muita gente cria barreira porque faz um pré-julgamento, e aí, ou então, sei lá, nossa, você vai sair com fulano é tal coisa, e você nem conhece, e aí você já vai com aquela ideia que fulano é tal coisa, fulano é tal coisa. Se você não se dá o direito de ao menos conhecer, ver, mesmo que aquela pessoa tenha sido ruim no momento, às vezes era só um dia ruim dela, então dá a chance da pessoa te surpreender positivamente, ou dá a chance dela te mostrar o que você tem que aprender de você ali naquilo tudo, né? E você entende por que eu falo pra você que tudo aquilo que a gente ouve influencia na nossa vida? Tudo aquilo que a gente vê? Porque às vezes a gente nem precisa ouvir, a gente viu a pessoa tendo uma atitude ruim. Eu lembro um dia, vou te dar um exemplo. Eu tava no shopping com o Rafa e passou um rapaz que eu admirava ele muito através das redes sociais. E a esposa dele tava conversando com ele e ele tava fixo no celular, ele nem olhava na cara dela. E aquilo me deu um entojo daquela pessoa que eu não conseguia mais assistir os vídeos e eu amava os vídeos dele. Ele falava sobre redes sociais e tal. Eu falei, gente, aí eu falei pro Rafa, nossa, Rafa, tá vendo que as pessoas... Que decepção! Eu falei pro Rafa, falou, amor, você viu uma cena da vida deles. Como é que você quer deduzir que o cara é desse jeito? Às vezes ele estava resolvendo uma coisa naquele momento que era muito séria. E tá vendo como às vezes as pessoas nem precisam falar? A gente viu, eu só vi. E as pessoas acreditam que não. Eu vou ver, vai passar, não vai me atingir. Eu vou ouvir, atinge. Você julga as pessoas por aquilo que você vê, você julga as pessoas por aquilo que você ouve. Então assim, se permita. Eu aprendi uma coisa na minha caminhada, B. Eu não julgo ninguém antes de eu conhecer. Não. Se eu tiver a oportunidade de sentar e conversar com você, aí sim eu posso te julgar dentro daquilo que eu considero certo ou errado. E o também julgar não quer dizer que mais no sentido do é pra mim, não é pra mim, eu vou me afastar, eu vou manter a amizade, vou manter por perto. É o que eu tô dizendo. E ainda é dentro da minha visão, não tá dizendo que aquela pessoa é boa ou ruim. É o que eu acho que é certo ou errado. Entende? Exato. Então, eu sempre tive muita essa clareza de parei de julgar as pessoas. Eu vou julgar a partir do momento que eu tiver a oportunidade de sentar com ela e de fato conhecer essa pessoa. E isso a gente se surpreende muito. Muitas vezes na vida. Quando a gente tem positivamente, inclusive. Positivamente. Né? A primeira impressão, aquela que se tem das pessoas, ela não necessariamente é aquilo que a pessoa realmente é de verdade. Não então a gente tem que entender isso. Exemplo, a gente sempre tem aquela amiga que tem a cara fechada, né? Mas nos bastidores é uma maluca. E sempre tem. Então as pessoas olham ela, julga, mas é uma pessoa que você ama demais. Porque você sabe vezes, quem é aquela pessoa. Eu falo até por mim. Hoje quem me vê aqui até pode não acreditar, mas eu fui uma criança muito tímida. Uma pessoa muito fechada, muito tímida. Depois é que eu comecei a me desenvolver mais pro mundo. Sim. Mas às vezes por conta da timidez, você é essa pessoa mais fechada, mais introspectiva e mais de cara fechada, porque assim, se eu sorrir, as pessoas vão chegar em mim. E aí, como eu sou tímida, eu não consigo trocar, eu não consigo levar adiante, eu não sustento o adiante, né? Então, uma das coisas que faz as pessoas, às vezes, terem essa cara fechada, esse jeito mais recolhido, é a timidez. E a gente, a partir do momento que você vira essa chave, que você entende isso, você diz, pô, de repente aquela pessoa só tá precisando de alguém para ir lá trocar uma ideia. Sim, exatamente. E é por isso que eu falo que o sorriso, ele abre muitas portas, né? O tímido, a pessoa tímida, ela só tá comunicando que ela não quer se comunicar.
Então, ou ela não sabe como. Ela não sabe como, ela não sabe como chegar. Isso não quer dizer que, na verdade, o tímido, ele só não tá querendo dizer que ele não sabe como chegar em você. Né? Não quer dizer que ele não quer se comunicar, ele só tá fechadinho na dele porque ele não sabe como tomar atitude. Mas se você chegar, talvez é uma pessoa maravilhosa que quer conversar. Exatamente. E até tem muito pra agregar, que às vezes ele nem consegue, porque dentro da timidez dele ele tá ali querendo passar despercebido. Não se permite, né? Então eu aprendi muito com tudo isso, sabe? Principalmente essa vivência. Eu aprendi a minha vida inteira, mas com o Network Constru eu tenho aprendido assim absurdamente. Conta pra quem não conhece então, o que é o Network Constru? O Network Constru hoje é uma comunidade, né? É um grupo, um ecossistema ali de conexão e negócios para os empreendedores da engenharia, arquitetura, construção civil e mercado imobiliário. Mas eu falo que principalmente a nossa família, né? O Network Constru hoje eu aprendo demais com ele, porque é um ambiente que de fato existe muitas trocas. Ele não começou com essa intenção, mas ao caminho, por isso que eu falo, primeiro dê o passo, depois dos passos você vai aprender o que tem depois da curva. E ali eu fui construindo pessoas muito especiais, eu fui conhecendo pessoas especiais, histórias especiais. Eu vi histórias serem transformadas através do Network Constru. Então, eu falo que hoje o Network Constru é de fato um lugar onde as pessoas elas podem ser elas. Elas podem comunicar quem elas são, do jeitinho que elas são, porque elas vão, de fato, encontrar pessoas que vai levar a mensagem delas ainda mais longe. Tem muito DNA de vocês, né? Seu e do Rafa, eu acho. Isso facilita muito pela conexão que vocês fazem ali. Porque eu já falei em alguns outros lugares a respeito dessa questão de networking, tudo. E quanto é importante para a nossa carreira, principalmente como empreendedor, né? Para a gente começar a fazer conexões e aprender com os erros dos outros e acertos dos outros, né? O que fazer, o que não fazer. Só que muitos lugares e alguns de clubes de network e coisa assim, tem muita competição dentro do ambiente. E não é o que eu sinto aqui. Eu acho que aqui vocês conseguiram construir um ambiente em que as pessoas realmente estão dispostas a se ajudar. Né? Você se põe à disposição e você quer ver o negócio do outro crescer. Então, consequentemente, aquilo também te puxa para cima. Né? Isso foi uma construção que, desde o início, e o Rafa, e eu vou te contar de onde nasceu isso, tá? Quando a gente estava bem ativo mesmo na empresa de engenharia, a gente ficou com 26 obras rodando simultaneamente. E a gente não tinha equipe para executar estudo de obra. A gente sempre foi muito bom vendedor, então a gente vendia, a gente não perdia o cliente, porque a gente não fugia do problema e também não fugia de solucionar e atender aquele cliente como ele precisava. E aí a gente bombou assim, e a gente tinha alguns concorrentes que era muito cerrado, né? Então ele sempre estava ali com a gente nos mesmos orçamentos. E eu lembro que quando a nossa empresa bombou, a gente não tinha mão de obra suficiente. Aí a gente falou, cara, vamos chamar as pessoas que estavam concorrendo com a gente. E eu lembro que foi muito engraçado quando a gente ligou pra ele. Falou, olha, aqui é da MDR. Tomaram até um susto, né? Ué, o que aconteceu, tá me ligando? Falei, olha, o que aconteceu, gente? A gente tá com uma demanda alta de obras. E a gente não consegue atender. Então a gente precisa de parceiros que ajude a gente a executar. Então a gente senta, vê quanto vocês vão cobrar, a gente repassa pra vocês. Enfim, a gente só precisa atender o cliente. Só que tem que ser dentro daquilo que a gente acredita. Da entrega de vocês. Exato. Né? E ali começou a nascer isso, gente, não existe concorrente, existe parceiro. Porque existe demanda demais. O mercado é muito grande, O mercado é gigante, uma pessoa só não dá conta. E ali nasceu isso. E eu lembro que daí o pessoal falou, nossa, que legal, gente, que atitude legal, vocês podiam ter contratado mais gente e tal. Mas vocês optaram por trazer, porque eu e o Rafa, a gente sempre teve uma visão muito clara de que cada empresa tem um propósito, sabe? Existem famílias que dependem daquele negócio. E se eu tenho tanto, por que não transbordar naqueles que também acreditam naquilo? E aí, eu lembro que eu e o Rafa, a gente sentou, e aí ele falou, o que você acha? Eu falei, Rafa, se as pessoas tentarem passar a perna, roubar o cliente, ou queimar o nosso nome, vai falar mais sobre eles do que sobre nós, sabe? E teve, acho que tem de tudo no mercado, gente. Que quis passar a perna, quis queimar, quis pegar a obra por fora, quis falar que a gente não tinha equipe suficiente para atender. Que vocês estavam contratando, pegando obras e empresas. E tá tudo bem, cara. Ele só mostrou, só que ele só esqueceu o quê? Que nós éramos bons vendedores e que a gente tava pegando e que tinha recorrência, né? Exato. Porque a gente disputava os mesmos clientes.
o cliente ia ter para todo mundo. Só que eu já sentei várias vezes com alguns concorrentes que eram daquela mesa e a gente ganhava. E, gente, era só eles entenderem que a gente estava vendendo e todo mundo ia ganhar. Mas tem gente que não entende dessa forma. E a gente trouxe essa visão para dentro do clube. Quando a gente criou o clube, eu lembro que teve pessoas que falaram, não, eu não vou fechar porque tem outra pessoa que já faz o que eu faço. E o Rafa sempre reforçou, eu sempre reforcei. O clube não é lugar de venda, é lugar de relacionamento. Network Constru é lugar de relacionamento, de você conhecer pessoas novas, criar novos parceiros. Então, tem gente que ainda não tem essa... Não conseguiu chegar nesse patamar nível. de entendimento, né? São entendimentos diferentes. Né? E tá tudo bem. É o que a pessoa existem acredita. outros clubes lá fora, inclusive de outras áreas, né? Ou que são multi-áreas, o que não é o caso aqui, porque aqui é mais relacionado à construção. Mas existem muitos lá fora que realmente pode ter um só de cada área e que você, justamente para não ter competição ali dentro daquele grupo, né? Então é sempre a mesma pessoa que é indicada. Mas não é a proposta de vocês aqui, né? Eu acho que a proposta é você realmente ter esse relacionamento assim. Eu falo por mim, eu faço projetos, eu não toco obra. Então, se eu não tenho alguém que faça a minha obra depois, aquele papel não vale de nada. Sim. Porque o papel vai ficar engavetado, o que o cliente ganha no final? Bem, sabe uma coisa que eu acredito demais? Você se identifica com todo mundo? Não. Se eu tenho uma cadeira só, e só tenho uma construtora, B, se você quiser fechar, tem que ser com essa construtora. Se você quiser construir, vai ter que ser com eles. Tem dois cenários. A construtora tá lotada de trabalho e não consegue te atender. Ou você não se identificou com o cara. Você vai fazer o negócio com o cara que você não se identificou, com a pessoa que você não se identificou? Não. Ou é só porque é o único que tem. Tem pessoas que já é mais... Gosta de conversar, gosta de falar. Tem pessoas que é mais quietinha. Então, assim... Cada pessoa tem o direito de fechar com aquela pessoa que ela se identificou. Eu falo isso para os meus clientes, inclusive. Normalmente eu marco uma primeira reunião para a gente se conhecer. Reunião online ou presencial, tanto faz. Justamente para a gente se conhecer. E aí sim, eu entender a necessidade deles e conseguir montar uma proposta, um orçamento mais apurado. Porque, primeiro que, vocês como designer sabem, a gente não tem um roteiro do que tem que seguir sempre de entrega. Cada um faz do seu jeito. Sim. Então, primeiro a pessoa tem que acreditar que aquele jeito com que eu entrego é bom para ele. Sim. E depois que ele tem que gostar de mim. Porque se não tiver afinidade comigo, com a minha pessoa, ou com qualquer funcionário meu, durante o trabalho... Vai ser um impeditivo, porque eu vou entrar na casa da pessoa, vou mexer nas gavetas da pessoa, saber se ele quer pendurar a roupa ou se ele quer colocar dobrada. Você acha que ele vai ter vontade de abrir essa intimidade para mim se ele não gostar de mim como pessoa, como CPF se primeiro? Ele não confia, se ele não acredita. Exato. Gente, então isso tudo conta, sabe? E eu vi coisas assim acontecer dentro do clube, por isso que eu falo, de as mesmas áreas se juntarem para se ajudar. Então tem um que, é o que eu tô te falando, tem um que é muito bom em vender, o outro é muito bom em executar, o outro é muito bom... E nascem produtos, né? Nasce produto. Nascem produtos diferentes. Completamente diferentes. E eles se completam. Eu falo porque pra mim já nasceu produtos diferentes aqui dentro. Olha aí. Entende? Então, assim, é o que eu falo. Você senta com uma pessoa nova, você aprende. Desperta coisas em você que sozinha você não despertaria. E abre caixinhas que você nem pensava que você poderia atender ou fazer, porque às vezes a sua visão tá tão limitada num serviço só, que você não consegue pensar como é que você pode auxiliar de outras formas, né? E esse é o gostoso do nichado, né? Porque a pessoa... A gente, às vezes, como design de interiores, eu não atuei muito tempo na área. Eu atuei, acho que 1 ano só na área, dentro de loja de imóveis planejada. Então, eu projetava apartamentos. E depois eu fui direto para prevenção contra incêndio. Então, o que eu fazia, o meu olho é muito bom. Por exemplo, chegar, se eu bater o olho e a instalação tinha a oportunidade de ter feito ela guardadinha e ela tá exposta, eu falo, gente... Então, como a gente já pegava condomínios que era habitável, já tinha pessoas morando, eu falava, gente, as pessoas já odeiam o sistema de prevenção contra incêndio, porque deixa o hall horroroso. Eu aprendi a admirar e amar e achar lindo quando acabava a instalação, porque eu conhecia o por trás, né? Qual que era a função necessidade daquilo ter algum destaque, né? Sim. E aí, por exemplo, outro dia eu fui numa obra com o Rafa, na hora que eu cheguei, eu falei, gente, por que não colocaram a tubulação por trás da coluna? Tinha que ser na frente. Bem na entrada, eu falei, gente, qual que era a dificuldade de pensar aí? Então a gente tem um olhar, entendeu? É um olhar diferente. É um olhar diferente, um olhar mais detalhista.
E aí, quando a gente entra nesse meio aqui, que a gente começa a se comunicar, tá todo mundo dentro do setor. Então, alguma coisa que a B não via na área dela, que o que está do outro lado consegue ver, fala, B, cara, nenhum designer enxergou isso aqui. Se você trouxer para o mercado, outros engenheiros, como eu, tenho certeza que te contrataria. Sim. Entende? Sim. Porque é a visão do outro, que às vezes ele não teve abertura com uma outra pessoa para poder falar, mas ele tem com você. Sim. Então ele te abre. É o que você falou, é um novo produto. É um novo produto. Talvez algo que você não estava vendo. Então, é isso que eu gosto do movimento, por isso que eu amo estar entre pessoas, eu amo estar conversando. Ellen, conecta com todo mundo? Não conecto. Mas eu aprendi a respeitar e ouvir todo mundo. E é aquilo que eu te falei, tem coisas que eu quero pra mim, tem coisas que eu quero deixar bem longe. E as pessoas me ensinam isso. Tá tudo certo. Exato. Então, tudo isso foi uma construção no caminho. Sempre fui assim? Não. Eu sempre fui muito tímida também. Eu sempre fui muito dada, muito engraçada, muito brincalhona dentro do meio de pessoas que me conheciam. Depois que você já tá... tem uma certa já intimidade. conhece, já tem intimidade. Eu sou assim. Na escola eu era super tímida. Até eu ir pro ensino médio, eu era muito tímida. No ensino médio eu me soltei. Então eu consegui ser a Ellen que eu sempre quis ser, a partir do ensino médio. Mas até teve um amigo que veio visitar a gente, ele falou, cara, olhar pra você e falar que hoje você sobe no palco, que você fala, eu não consigo acreditar ainda, mesmo vendo você no palco. Porque você mal falava. É louco, né? Como a gente se transforma ao longo da vida, né? Também. Você entendeu? Então, mas tudo isso é lugares e pessoas que estimula, que acredita. Então, por isso que eu falo muito que o ambiente é aquilo que você escolhe. Então, se você tá mal, o que você gosta? É ouvir uma pessoa afirmando aquilo que você é boa? Cara, não tem ninguém ao seu redor, bota alguém que afirma. No YouTube tem um monte. Eu amo ouvir motivacional. Gente, aquilo me bota numa energia que eu não sei explicar. Mas é uma coisa que eu sei, que se a minha energia tá caindo, eu posso colocar. É a hora colocar, de ligar aquilo, eu coloco e me ajuda, assim, absurdamente. Eu adoro estar em eventos de alta energia, desenvolvimento humano, que pula, que dança, que sobe, que desce. Eu adoro. É o que me faz bem. E porque você tem essa energia já ali represada que mas precisa ser colocada pra fora, mas não é todo mundo. Às vezes a pessoa que faz bem ela é sentar e ler. Eu também amo ler. Mas se eu tiver com a energia baixa e eu for ler, tem que ser um livro de alta ajuda. Vai virar mais ainda, né? Tem que ser um livro de alta ajuda. Pra poder trazer aquilo que eu preciso me lembrar, sabe? Do porquê que eu comecei. E o motivacional no YouTube é o que me ajuda, absurdamente. Eu gosto. Então, eu acho que a energia é a gente que conduz. Sabe? Eu sou uma pessoa que, se eu acordo com a minha energia baixa, eu já busco automaticamente. Eu gosto muito de ouvir música alta. Então, eu já gosto de colocar uma música alta, eu coloco aquele fonezão grandão, aquele pequenininho não serve se eu tiver com a energia baixa. Ele não grita. Tem que ser aquele que tampa aqui. Porque muitas vezes eu acordo muito cedo, então eu não posso ligar o som alto, porque o Rafa e o Samuca tá dormindo. Então eu preciso colocar o fone grandão, eu coloco ele com a música bem alta e eu vou escutar. E no escritório também, quando alguma coisa rouba minha energia, dia de evento, quando alguma coisa... Se eu me recolher, é porque eu preciso buscar energia. Eu fui pra camarim, eu fui colocar um fone de ouvido, eu fui escutar, sabe? Eu vou buscar alguma coisa. Só que eu só consigo resolver se eu me conhecer. Você aprendeu a se autorregular, né? Entendi. É isso. É justamente isso. É você saber a hora que o negócio tá começando a cair, você diz, não, eu já sei até onde eu busco pra começar a melhorar. E isso é autoconhecimento, a gente precisa se conhecer. Não tem como eu esperar da Betânia levantar minha energia, se nem eu sei como eu levanto a minha energia. Exato. E as pessoas depositam muito isso no outro, né? A esperança no outro, né? Não, mas se fulano, se ciclano... Não, gente, é você. Porque muitas vezes você não vai ter ninguém. Você vai olhar para um lado, olhar para o outro, só tá você. Então, eu sempre fui muito assim, de como que eu vou me regulando? O que me faz bem? Então, eu já sei, se eu quero sair para vender, eu tenho que estar muito bem arrumada. Porque senão o negócio não vai. E a moral, a autoestima faz diferença. A postura muda completamente. Muda. E aí a gente precisa falar sobre isso, sobre a percepção do outro a respeito da gente. Então você tem que estar muito claro. Você tem que estar se sentindo bem, porque radiante. Independente do que o outro falar, meu amor, para que o outro te veja não nesse vai lugar te atingir. Exato. Porque se você não está se sentindo bem com você, qualquer olhar diferente abalou. Você já vai achar que estão te julgando pro lado ruim, né? E eu sempre falo muito sobre isso. Eu falo, gente, olha você e se admira. Você está se admirando? O outro pode olhar até de ponta cabeça para você, que você não vai se importar. Não vai fazer diferença. Não vai fazer diferença, porque você está bem, você está feliz da forma que você está.
E dentro dos eventos, eu peguei muitas mulheres assim, Bê. Eu falo mulheres porque os homens vão mais no Rafa, as mulheres vêm mais em mim. E um dia eu fui promover um evento de mulheres e tinha uma moça que era muito querida pra mim. E eu convidei ela pra vir. E ela me mandou uma mensagem assim, eu queria muito estar aí. Eu queria muito participar. Mas eu não me sinto um mulherão que as outras mulheres que vão se sentem. Que triste. E eu falei, uai, como assim? Mas por que você não se sente? Você já olhou pra você? Ela, não, porque eu acho que meu cabelo não combina, a roupa que eu uso não tá no padrão. Eu falei, gente, não existe roupa cara ou roupa barata. Existe o que te faz bem. Se você precisa de ajuda, então, pra se vestir, pede ajuda, alguém vai te ajudar. Né? Quando a gente sente dificuldade, a gente precisa aprender a pedir ajuda. Mas eu trabalho com network, eu trabalho com pessoas o dia inteiro. Tem dia que, de fato, gente, não vou mentir. Tem dia que a gente não quer se Tem arrumar. dia que eu tô só a bagaceira. Tem dia que é quase o cabelo da faxina. Só que eu venho consciente que se alguém aparecer aqui, eu tô É aquele dia que ferrada. você reza pra não encontrar ninguém nem no E elevador. você encontra todo mundo, né? Outro dia foi muito engraçado, gente. Eu tava aqui no espaço e veio uma moça de outra cidade. E ela veio justo pra me conhecer Toda pessoalmente. bonitinha, louca pra te conhecer. E eu estava só pelo Jesus do céu. Aí eu falei, Rafa... Mas isso nos põe à prova, né? Põe à prova. Eu falei, Rafa, não é possível. Quando as meninas veio me avisar, olha, ali tem uma moça lá fora que ela veio e quer te conhecer e tal, ela quer conectar com você pessoalmente, ela acompanha... Eu falei, não, gente, hoje não, pelo amor de Deus. Ela falou, Ellen, ela veio de outro lugar, de outra cidade. Você não pode fazer isso. Eu falei, não, eu não posso. Aí eu vim ela, a gente pode tirar uma foto? Eu, ai, meu Deus. E aí as pessoas, né? Tem dias que você não tá no seu melhor dia. E só vem cumprir o que você tem que fazer. Mas eu E acho aí? que é até importante você mostrar isso, porque eu acho que quando a gente se mostra um pouquinho mais frágil, tipo, desculpa, hoje não foi um dia que eu tava... Eu tô cheia de coisa na cabeça, Exato. Independente do que for, mas estou Sim. aqui pra te atender da melhor forma possível, Sim. independente Não, eu lembro do na que hora tá que eu vi aparecendo ela, eu aqui. falei, olha, hoje eu não tô no meu melhor dia, viu? Já vou te falar de bate-ponto aqui agora. Mas Isso enfim, aproxima. o meu amor pelas pessoas tá aqui da mesma forma. E aí eu fui, conversei com ela, a gente conversou, tirei foto, ela postou, eu repostei. Falei, olha, eu vou repostar só porque, ó, eu tenho muito amor no meu coração, a foto. Mas que eu estou feia, eu estou. Falei pra ela, ela deu risada, nada a ver e tal. Mas assim, a gente também tem que saber quando o erro é nosso, sabe? Então, eu nunca pedi pra ser grande no mercado. Eu nunca pedi pra ter visibilidade. Assim, foi Deus que entregou o projeto cresceu. E a gente tem que respeitar as pessoas que acreditaram no projeto, as pessoas que mudaram de vida, porque geralmente quando elas procuram a gente, elas querem conhecer pessoalmente, é porque através do Network Constru elas mudaram de vida, elas tiveram um resultado. Elas se inspiram. Elas de se alguma inspiram. forma. Então, se você escolheu não se arrumar naquele dia, meu amor, guarda a vergonha no bolso, entendeu? Guarda a vergonha no bolso e escuta e recebe a pessoa. Porque você não sabe o quanto aquela pessoa é grata, o quanto ela, sabe? Ela só quer transbordar Quanto aqui aquilo é importante pra ela, né? Então, assim, eu aprendi muito isso. E eu me policio muito às vezes. E às vezes até, assim, o fato dela te ver normal e não toda montada, Exato. ajuda ela a sair de um casulo também, que ela pode estar se escondendo. Ela diz, nossa, eu vi uma pessoa online, de repente, que está sempre lá no palco, e de repente essa pessoa, uma pessoa normal, Humana. que nem eu, humana, que hoje não estava num dia bom, mas mesmo assim interagiu comigo, tá tudo Sim. certo. Muda o outro, né? Muda Vira o uma olhar. outra chavinha. Né? Então, eu sempre olho muito assim. Eu sempre coloco a Ellen, ser humano primeiro, e depois o restante que vem, sabe? Porque eu falo assim, Rafa, não foi à toa que Deus confiou a gente esse projeto. E eu e o Rafa, a gente sempre foi muito simples, em todos os sentidos. E eu acredito que é a simplicidade que tem feito a gente alcançar tantos lugares, sabe? Tantas pessoas boas. Eu sempre falo pra Deus, Deus, me conecta com as pessoas boas, com as pessoas que de fato o Senhor quer que eu me conecte. Então, eu acho que esse é o caminho. A gente sempre aprender, sempre estar com o coração aberto para enxergar o que as pessoas têm de melhor. E se a pessoa só tem coisa ruim, infelizmente você vai aprender da mesma forma. Você vai aprender da mesma forma, mas nem que seja aprender a afastar o outro. Afastar o outro, exato. E eu aprendi a respeitar que todo mundo, que às vezes não é a pessoa que a gente considera, também não quer dizer que a pessoa não é boa, que a gente considera que ela não é boa, a gente tem que aprender a respeitar. A gente não sabe o que aquela pessoa está passando, o que aquela pessoa passou, ou o que ela acabou de passar.
Então eu aprendi a amar as pessoas da forma que elas são. Tá estressado, te amo do mesmo jeito. Tenho carinho por você do mesmo jeito. É mal-humorada, ela tem motivos, né, pra estar daquela forma. E aí, assim, eu vou levando a minha vida, o meu trabalho. E aí você escolhe também quem é que tá mais próximo de você, De mim, quem que tá mais distante. Exato. A gente escolhe, né? A gente é um ser humano como qualquer outro. A gente gosta mais de um do que do outro. E pra mim isso é muito leve falar. Eu me identifico muito mais com algumas pessoas do que com outras. Isso não quer dizer que eu não tenho um carinho e que eu não respeite a pessoa. Sim, são coisas diferentes, né? Eu tenho pessoas que eu quero mais perto de mim. Eu sou o tipo de pessoa, B, que se eu ver pessoa, eu gosto de estar no meio de pessoas alto astral. Se a pessoa tem baixa energia, eu evito estar no mesmo ambiente. Por mais que eu goste dela, por mais que eu tenha um carinho, porque eu sei que aquilo vai me contagiar. Aquilo vai me entristecer. Porque provavelmente quando essa pessoa está nesse estágio de ser mais tristinha, que ela está num momento muito ruim, ela tende a querer puxar todo mundo para baixo. Né? Ela vai falar e você vai acabar entrando naquela história e vai deixar sua energia. E eu falando assim, parece que eu sou uma pessoa que eu não gosto de ouvir as pessoas. E eu amo ouvir, eu sou muito ouvinte, sentar e, cara, quer conversar? Vamos conversar. Só que você também tem que ouvir a verdade, porque eu vou falar. Porque aí a gente volta para aquele assunto lá do início do vitimismo, né? Às vezes é a pessoa que tá naquela fase de vítima. Não gosto. Que ainda não conseguiu sair daquela... E eu falo, se eu sentar com a pessoa e ela vier com o vitimismo, eu falo, você tá sendo vítima. Vamos assumir o outro papel? Vamos assumir os teus erros? Isso, né? Onde foi que você errou? Eu não tenho paciência com gente vitimista. Não. Sabe o negócio da sonsa? Não tenho paciência com gente sonsa, não tenho paciência com gente vitimista. Com a sonsa eu até sei lidar, com a vitimista não. Eu me irrito. Porque a pessoa coloca uma dificuldade a cada frase que você fala, a cada palavra que você fala. Tudo que você propõe de fazer de bom, ela sempre consegue te puxar pra trás. Toda vez que eu percebo que a pessoa está sendo vitimista, eu falo, olha, você quer melhorar ou não? Se você não quer, tá tudo bem, mas eu também não vou ficar perdendo meu tempo com você. Exato. Porque a gente tem que ser sincera. Exato. Sabe? A gente precisa entender também que a gente só muda a gente mesmo, né? A gente não consegue mudar o outro. Não muda ninguém. Então, se a pessoa não tá afim, esquece e bola pra frente, vamos fazer outra coisa. Uma coisa que eu aprendi, eu ajudo quem quer ser ajudado. Exato. Só que isso não quer dizer que eu vou mudar a vida da pessoa. E eu também nem quero. Nem tenho esse poder de mudar a vida das pessoas. Não tenho. Então, esse poder só pertence a Deus mesmo. E à própria pessoa, que ela tem que querer, ela tem que decidir, ela tem que escolher. Então, a vida é feita de escolhas, de decisões todos os dias. E é isso, sabe? Assim, eu não consigo pensar em uma vida diferente. Outro dia o Rafa falou, ele me fez uma pergunta, a gente foi pra São Paulo, e quando a gente tá em carro a gente conversa muito. A gente conversa de tudo da vida, e o Rafa, a gente é muito aberto, assim, então a gente conversa de tudo. E o Rafa falou assim, amor, se você, hoje, estivesse no patamar que você quer financeiramente, o que você mudaria na sua vida? Aí eu olhei pra ele e falei, Rafa, eu sou muito feliz como eu sou hoje. Eu acho que assim, eu viajaria mais, eu teria mais tempo pra viajar. A minha linguagem de amor é tempo de qualidade e atos de serviço. Então eu gosto muito de ter qualidade. Então eu falei, cara, eu sentaria mais tempo ali, talvez com a minha família, pra conversar, jogar conversa fora, dar risada. Eu sou essa pessoa. De falar besteira, sabe? De falar coisas que não faz sentido, dar risada à toa. E aí passou a conversa assim, daí o Rafa, depois de um tempão, ele falou, cara, eu já sabia que você era grato pela vida, mas você é grata demais, né? Aí eu falei, oxe, por quê? Ele falou, porque você podia ter pedido qualquer coisa. Sabe? E eu falei coisas simples, assim, que eu queria potencializar. Sim. Mas hoje eu não mudaria. Assim, claro, se a gente atinge um patamar, muitas coisas mudam, porque ao atingir o patamar vai mudando. Vai mudando. Vai mudando o gosto, vai mudando. Óbvio que a gente não retrocede gostos, né? Então, se você Graças a Deus, o bom, só evolui, né? Se você conhecer o bom, você não quer mais o ruim, você só quer cada vez melhor. Mas assim, eu sou muito grata, pela minha vida, principalmente, pelo meu casamento, pelo meu filho, pela minha família, sabe? Pelas coisas que a gente vem construindo. Eu acho que isso é a base. A partir disso, a gente constrói tudo aquilo que a gente quiser. E o que a gente não alcança é porque a gente não dedicou o suficiente, porque a gente ainda não acreditou o suficiente. E eu não acredito que é impossível construir aquilo que a gente quer. Eu acredito que a gente só não olhou ainda com a visão que a gente tinha que ter sobre aquilo. Dizem que o impossível é questão de tempo. É questão de tempo. Então, eu não acredito que o impossível de fato exista, sabe?
Eu acredito que a gente não dedicou ou não viu ainda da forma que a gente tinha que ver. Mas, Ellen, se você acredita que o impossível não existe, então por que você não conquistou algumas coisas? Porque eu ainda não estou preparada. Porque eu ainda não consigo Porque a Ellen de hoje ainda não consegue chegar lá. E tá tudo bem, tá é um tudo processo. bem, ela vai aprender. Mas quantas coisas já desconstruí, quantas coisas já construí. E a gente precisa aprender a ser grato por isso. Exato. E tudo isso eu fui aprendendo em lugares que eu passei, através de pessoas que eu conheci. E por isso que eu defendo tanto o poder do ambiente, o poder de estar com pessoas boas. E, Ellen, você só quer estar com pessoas boas? Porque as pessoas falam, né? Nossa, mas aí então a vida é só ter pessoas ao redor que tem dinheiro. Não, gente, pessoas boas não é pessoas que têm dinheiro. Não é isso. Esse é o mapa que você tem, aí é um problema teu, não é meu. Exato, não é isso. Eu sempre aprendi muito nos ambientes sobre casamento, sobre negócio, sabe? Sobre coisas básicas, sobre religião. Sabe? Eu sempre aprendi tanto. A gente não aprende só sobre dinheiro, a vida não é só dinheiro. Não é só dinheiro. Dinheiro é ótimo, dinheiro mas é não ótimo, é só isso. É maravilhoso. E eu nunca vou recusar quando ele vier na minha direção. Mas não é a única coisa. Ele é consequência de tudo aquilo que a gente faz, tudo aquilo que a gente aprende na vida. E outro dia eu até postei um vídeo falando sobre isso, que a gente não alcança muitos lugares porque, na verdade, a gente tem medo das pessoas acharem que a gente só chegou lá por conta que a B me abriu portas. Não, isso é só ego. Você não fica no lugar. A B pode abrir quantas portas quiser. Você só fica... Você não permanece se você não estiver naquela sintonia. Exato, você não vai permanecer. Só depende de você. A B pode abrir quantas portas quiser. Eu posso abrir quantas portas eu quiser para B. Ela só vai ficar naquele lugar que de fato ela tem que ficar. De fato ela consegue construir ali dentro. Senão, a porta vai ser aberta. Da mesma forma que você entrou, você vai sair. Você entra se você quiser, né? Entendeu? Então isso tudo eu fui aprendendo com a minha vida. Com as coisas que a gente vai aprendendo no caminho. E com os erros e acertos, né? Já que você falou de ambiente, já que a gente vai começar a finalizar, levar para o final, depois eu jogo lá a informação, mas deixa eu pegar aqui, eu sempre peço para que meus convidados tragam um ambiente e hoje não foi diferente. Eu pedi para você me mostrar qual é um ambiente preferido que você tem na sua casa e você me mandou, pelo que eu entendi, uma sala. Sim. Me conta um pouquinho dessa sala. Cara, eu até me emociono, juro pra você. Porque na sala eu vivo os momentos, assim, mais felizes com a minha família. Porque é os lugares onde... É o lugar onde a gente é de fato quem a gente quer ser. Sabe? Ali a gente tá na simplicidade máxima, no coração mais leve possível. Eu falo que a minha casa, a minha sala, é onde eu e o Rafa e o Samuca, a gente vive nossos melhores momentos. São os sorrisos mais bobos, sabe assim, são as brincadeiras mais inocentes e mais bestas. São as interações mais gostosas. Mais gostosas. E ali, sei lá, eu acho que ali é onde o meu mundo, eu vejo o meu mundo inteiro, sabe? Quando a gente senta naquele sofá ali, a gente... Ele é um sofá que abraça, né? A gente consegue ver na imagem. Ele é um sofá que abraça. Enorme que abraça. Exato. Então ali a gente senta e ali é como se Deus falasse assim, tá vendo como eu existo? Tá vendo como eu tô presente no mais simples? E às vezes é o que as pessoas esquecem de olhar. Eu não quero nada do mundo. Tipo assim, eu não quero que as pessoas me enxerguem como a Ellen, a Frente Network construiu. Eu quero que as pessoas me enxerguem como a mulher que cuida do teu filho, do teu marido, da tua casa da melhor forma possível. Porque assim, todos os dias eu agradeço a Deus por Ele confiar em mim. Não o network construo, mas o meu filho, o meu marido, a minha vida. O que vocês construíram juntos, né? O que a gente construiu juntos, sabe? Óbvio que negócios, projetos, tudo isso é consequência daquilo que a gente permite Deus fazer na nossa vida. Então, a sala pra gente representa, assim, o amor de Deus. De forma bem resumida. Ali, aquela sala da minha casa é onde a gente brinca como Samuca, é onde a gente dá as risadas mais gostosas. Então, assim, ali acontecem coisas que o mundo nunca vai ver. Normalmente são lugares, assim, eu gosto de pedir justamente essas referências, porque assim, cada um tem seu próprio gosto, cada um tem suas próprias escolhas, você como designer também tem esse olhar para dentro da casa daquilo que vocês gostam, que faz sentido para vocês, mas esse testemunho que vocês dão é muito gostoso, porque ele mostra que vai além do design, as peças de design são colocadas ali e elas transbordam aquilo que você já tem, que você já é. Mas sempre é um lugar que você pode conviver com aquelas pessoas que realmente são importantes para você. Exato.
E ali, eu costumo dizer assim que... Você vê um ambiente ali super minimalista, mas ao mesmo tempo eu tenho certeza que volta e meia tem um brinquedo jogado ali do Samuel. Que é o que mais tem. É o que mais tem. Brinquedo do Samuel e do Conexão, do nosso cachorro, né? Então, tipo, ali é o nosso lar, né? Então é o lugar onde a gente se sente abraçado. Eu falo que uma das coisas que eu fui presenteada no mundo é pelo meu lar, né? Porque, como a gente falou lá no início, é o lugar de você ter pra onde voltar. O lugar que você sabe que é acolhido, que você é amado. Então, eu sempre falo muito isso nos eventos. Falo, gente, vocês precisam sair de casa leve pra vocês terem onde voltar, porque de nada vale isso aqui ser uma alegria você estar com as pessoas de fora, se dentro da tua casa você não tem uma harmonia, se você não tem um ambiente que te abraça, sabe? Você não se abastece. Você não né? se abastece. Eu acho que a nossa casa tem que ser esse lugar de se abastecer, de se recarregar mesmo de energia. Exato. Ele não pode ficar te sugando. Se ele está te sugando, tem alguma coisa errada. E a gente ali é sempre festa, sabe? É festa, se tá só eu e o Samuca em casa e o Rafa chega, é festa. E assim, é uma coisa que a gente construiu de forma natural. E eu sempre visualizei isso. Quando eu e o Rafa, a gente sempre trabalhou junto. Mas na época que eu fiquei doente, eu não podia mais ir pra obra nem fazer vistoria, porque eu não tinha força pra andar, enfim. Eu fiquei limitada de algumas coisas. Então, eu perdi muitos quilos, enfim. E aí, sempre que o Rafa chegava, eu estava no sofá, e aí eu visualizava o Rafa chegando e o nosso filho recebendo ele. Uhum. A gente não tinha filho ainda. Mas eu visualizava a alegria da casa, porque eu ficava muito feliz. E eu acho que isso a gente transbordou, tanto eu quanto o Rafa. Então, toda vez que um chega, é festa. Independente de qual seja e em isso a gente horários. Constrói, né? Isso a gente constrói. E isso é muito do coração, porque a gente não escolheu construir, foi natural. Então, automaticamente, qualquer dia eu vou filmar pra vocês verem a reação do Samuca, pra vocês verem como é natural quando o Rafa chega. E vice-versa, quando o Samuca chega, que só tá eu e o Rafa, ou quando eu chego e tá o Rafa e o Samuca. Então, assim, a gente comemora, porque a gente sabe que o dia a dia não é leve, né? A gente sabe que o dia a dia, as coisas que a gente precisa vencer, é pesado. E muitas vezes não é fácil a gente ter que chegar na porta de casa e deixar do lado de fora. E às vezes a única coisa que você precisa é de um abraço, a única coisa que você precisa é de um sorriso, sabe? Um sorriso mais simples que é de uma criança, sabe? Eu falo assim que o Conexão, eu sempre falei, eu não quero ter cachorro, tá? Não sei o quê. Quando o Samuel veio, ele queria um irmão. Como eu não tava podendo engravidar, eu falei, meu cachorro. E aí, a gente se recepcionado. Então, quando chega nós três da rua, o Conexão tá lá esperando, na maior alegria. E eu falo que os animais, ele é quem transparece a energia das pessoas. Porque você pode falar o que você quiser, que você é boa, que você é ruim, mas quando você chega num ambiente, o cachorro, os animais se recolhem, meu amor, aqueles ali sentem a energia de longe. Exatamente, então, eles assim, estão sentindo alguma coisa. Eles estão sentindo alguma coisa diferente. Então, assim, a Conexão, quando a gente chega, ele pula dessa altura. E ele é bem pequenininho. Então, assim, ele fica muito feliz. Então, olha só. Então, toda vez que a gente chega, a gente brinca, conversa e tal. E eu desejo, do fundo do meu coração, que todas as famílias possam sentir em algum momento. Experienciar isso. Sabe? Porque é muito gostoso. Então, independente daquilo que você quer construir na rua, aos olhos das pessoas, porque muitas vezes quando você vai dentro da sua casa, ali ninguém tá te vendo, o mundo não tá te vendo, você não tá filmando, uma câmera não tá ligada. E ali acontecem coisas que o mundo nunca vai ver, sabe? Mas o que são essas coisas que acontecem que o mundo nunca vai ver? E eu espero que seja isso. Eu desejo que atinja as casas que estão assistindo a gente, sabe? Porque é olhar e falar, cara, o meu coração é muito grato por isso. E todos os dias eu peço para que Deus blinde a minha casa, a minha família, sabe? Com saúde, com sabedoria pra gente conduzir cada vez mais. Porque é uma família comum que tem dificuldades. E esse é o tipo de coisa que a gente constrói dia a dia, né? Não é uma coisa que... com certeza teve uma dedicação sua para construir, teve uma dedicação do Rafa para conseguir chegar lá. E aí sim, o Samuel veio para transbordar isso que vocês já estavam colocando dentro daquele lugar. Né? Ele é reflexo daquilo que vocês trazem para dentro daquele ambiente. Exatamente. E é exatamente isso. Então, eu acredito, eu volto no ambiente porque a gente trabalha com isso, mas eu acredito muito no poder do ambiente. E como eu falei lá no início, a gente não aprende somente com aquilo que as pessoas falam, a gente aprende muito mais também olhando, vendo. E não adianta eu falar para o Samuel que ele tem que ler a Bíblia se eu não leio. Ele aprende pelo exemplo. E eu acredito muito que o ambiente, ele molda a gente o tempo inteiro, dentro daquilo que é constante, dentro daquilo que a gente vê e ouve todos os dias.
Não tem ninguém que faça tirar isso da minha cabeça. Até porque os estudos comprovam isso. Que os nossos comportamentos são moldados nos lugares que a gente mais frequenta, através das pessoas que a gente mais convive. E, gente, não tem o que fazer. Se você tá muito dentro de um lugar... Então, o que você tá escolhendo pra você, né? E eu falo, cara, não adianta, você pode falar o que você quiser. Você pode buscar o quanto você quiser, mas se o ambiente que você tá todos os dias diz o ao contrário, tu vai ficar paralisado, vai ficar paralisada. Tu não vence o ambiente, entende? Então, é o tempo inteiro. Eu sempre fui muito nessa. Então, eu sempre mostro pro Samuel, a vida é essa, a realidade é essa, sabe? Bonitinho. Então, ele vê. E ele transborda aquilo que eu e o Rafa faz dentro de casa. Então, se você parar um tempinho pra conversar com o Samuel, você sabe um pouquinho da nossa vida. Porque ele fala, ele transborda aquilo. E eu falo, Samuel, ele transborda muito amor. E eu e o Rafa, a gente tem muitos cuidados dentro de casa. Então, de discussão, eu e o Rafa, a gente nunca foi discutir. Então, a gente sempre teve um lar de muita paz, muita paz. Eu conto nos dedos quantas brigas eu e o Rafa teve. E eu não tô dizendo que a gente não desentende, todo mundo desentende. Se desentende, né? Mas assim, a gente sabe como resolver. Sabe? Eu acho que o fato daquilo que você mencionou lá no início, de quando alguma coisa acontece, assim que vocês já param e conversam a respeito daquilo, não deixa aquilo virar um monstro, sabe? Porque o que normalmente faz as pessoas brigarem é quando você começa a guardar, e uma coisa vai empilhando em cima da outra, aí às vezes é a toalha em cima da cama, é a pasta de dente do jeito errado, que aquilo ali estoura e você diz, nossa, mas aquela maluca resolveu surtar agora? Sim. Mas por quê? Porque o pequeno não é falado no todo dia, aquilo não é diluído ao longo da vida e vai deixando que o problema vá galgando e vá acumulando, empilhando. Então, eu acredito muito que o pequeno ele precisa ser dito todos os dias. Se aconteceu, tem que ser falado. E o conversado, ele é muito mais leve. E eu sempre falo assim, ó... A forma que se fala faz toda a diferença. Não é só ficar acusando, né? Você fez isso, você fez aquilo, o dia todo também não adianta. É a forma que você fala. É a forma que você fala. Exato, entendeu? Então, assim, quando eu conheci o Rafa, gente, ele arrumava a cama torta. Sabe o lençol? E eu tenho tique com aquele lençol torto. Pra mim, o lençol tem que ser reto. E aí eu falava, Rafa, pelo amor de Deus, qual que é a dificuldade de colocar o lençol reto? E ele falava, pra mim tá normal. Eu falei, tá bom. E aí a gente foi construindo. E uma coisa que a gente colocou foi as regras da nossa casa. Qual que era a regra da sua casa, na casa da sua mãe, na casa da minha mãe e do meu pai? Era lá. Era lá. Aqui, qual que eram as nossas regras? Entende? Então eu aprendi que a gente precisa construir o ambiente que a gente quer. E dentro desse caminho, eu comecei a perceber que o Rafa, ele fazia algumas coisas que eu não gostava, mas eu criticava. Só que eu não elogiava ele. Então eu comecei a construir os elogios dentro de casa. Então eu comecei a elogiar. Ele me elogiava muito, sempre me elogiou. Só que eu criticava, mas eu criticava sem dó e sem piedade. E aí eu comecei a ver que na verdade eu passei por alguns treinamentos e eu falei, gente, eu não faço isso. Sabe quando você aprende uma coisa nova? E eu comecei. E eu apoiava. Ele fazia as coisas, mas que eu não gostava, eu falava, nossa, ficou bom. Sabe? Eu só acho que tinha que melhorar isso. Porque muitas vezes você já vai direto na crítica e você não elogia. Então eu fui construindo isso dentro de casa e a gente replica isso hoje dentro da nossa casa, dentro do ecossistema e sempre isso. Então, tipo assim, e eu quero que isso transborde todos os dias. E eu sempre falo, eu sempre vou falar muito sobre família, porque o desejo do meu coração é que as famílias tenham essa clareza, sabe? Pra poder ter essa leveza dentro de casa, ter esse amor que transborda. Então, é isso, o ambiente pra mim é isso, é o ambiente que você proporciona, que você cria, e o ambiente ele só vai criar a partir daquilo que você quer. Que você quer e que e você sempre escolhe. Vai ser você, não é o outro. Entende? Então você começa para que o faça outro a sua replique. parte, e aí o resto depois a gente vê como é que fica. A gente tem dificuldade de mudar nós mesmos, imagina mudar o outro. Exato. Então o outro ele só vai mudar quando ele vê aquilo que você está fazendo tá dando certo. Exato. E foi assim que a gente começou a mudança na nossa casa. O Rafa começou a mudar nele aquilo que ele acreditava que era certo, eu comecei a mudar o que eu acreditava que era certo. A gente juntou e aí a gente criou o nosso padrão. Foram duas pessoas dispostas a fazer diferente e a fazer mais um pelo outro, né? Sim. E muitas vezes o que está faltando lá fora é a disposição. À disposição. Adorei nossa conversa. Eu amei também. Foi muito bom. Eu sabia que ia ser ótimo, tinha certeza que a conversa ia ser super leve, super agradável, porque é uma história bonita de vida e é gostoso contar para eles que essa família pode existir. A família Margarina, de alguma forma,
ela pode existir, porque basta você tentar, basta você se dispor, se dedicar e construir isso todo. E eu reforço, nem sempre foi assim, né, gente? Então, por isso que eu acredito tanto na transformação, mas você tem que querer se transformar. Muitas vezes, quantas vezes eu precisei baixar a cabeça, entende? Mas a primeira coisa, o manual do casamento devia de ser esse. A primeira coisa que você tem que aprender. Tem dias que você vai ceder, tem dias que é ele que vai ceder. Sim. Tem que ter esse equilíbrio. Tem que ter. Não é aquela história dos 50%. Nunca vai ser, porque tem dias que você só tem 10% para dar e o outro vai ter que dar 90%. Exato. Então, você conseguir equilibrar isso para o negócio funcionar, sim, é o que realmente faz dar certo. E entender, né? Porque eu acredito assim, Bê, cada um teve um dia diferente, né? Por mais que vocês estavam juntos, o peso para um sempre vai ser maior do que para o outro naquele dia. Então não tem problema você respeitar. Não custa você, sabe, se recolher naquele dia e falar, deixa ele viver o estresse dele, deixa ela viver o estresse dela. E eu acho que é isso, mas é uma construção todos os dias. É decidir todos os dias o que você quer e onde você quer chegar. Exato. Eu quero morrer ao lado do meu marido. Então, assim, eu não pretendo separar, não pretendo, né, um novo casamento. Então, eu acho que para construir isso, muitas vezes vai ter que ser conversado, muitas vezes vai existir eu me recolher, ou nos momentos dele ele se recolher, e tá tudo bem. Eu casei para sempre, não casei para separar e nem por qualquer bobeira me distanciar. Então, eu tenho algumas regras que eu acho que é legal dentro do casamento. Se eu pudesse deixar uma dica, uma das regras que a gente tem lá em casa desde que a gente namora é não dormir brigado. Eu sempre tive isso muito claro, e o respeito em primeiro lugar, né? Então o xingamento nunca existiu, não existe, não aceito, Rafa não aceita, e são as coisas que a gente impõe. Se você aceita 1, 2, 3 vezes, se tornou um normal. Limite, né? Como colocar limite é importante. O limite, então, tudo isso é uma construção para ter um relacionamento saudável. Para você ter um lar que você volta e você sabe que você vai ser respeitada, amada. Então é isso, só que parte de você também. Eu acredito muito que a mulher é a coluna da casa, não tem jeito. E a mulher, quando ela pisar o pé e disser que assim será. Né? Então, com uma construção, obviamente, muitas vezes ela vai ter que se calar. Mas constrói. Demora. E se constrói junto, né? É uma construção dos dois, cada um tem seu papel e um papel importante nesse jogo todo. Sim, exatamente. E o homem também. O Rafa, muitas vezes, ele se calou quando eu me alterei. E por isso que os dois têm que querer. Né? E a mulher, ela consegue equilibrar muita coisa, mas sozinha ela também não faz, não constrói. Por isso que o relacionamento é de dois. Exato. Então, que vocês me entendam e coloquem amor nas minhas palavras. E é isso. O que eu desejo, se eu pudesse desejar para todos, é que vocês tenham ali o ambiente mais acolhedor possível dentro das possibilidades que você tem hoje, que vocês têm hoje, para que você tenha uma vida leve, né? Porque o dia a dia é pesado, não adianta. O dia a dia é pesado. Mas depende da gente, a escolha é nossa de fazer ele ficar um pouco mais leve. Um pouco mais leve, entendeu? Então é isso. Como é que as pessoas te acham na rede social? Ellen Medranço, Ellen com H e 2 L's. Medranco nas redes sociais. E qual é a rede social daqui do Constru? Network Constru, Instagram também, os dois Instagram. Network Constru, no Instagram. Eu vou deixar depois na legenda também a dica para poder encaminhar para o perfil. Maravilha. Muito obrigada, querida. Adorei. Foi incrível. Gente, mais um super capítulo, uma super conversa. Para mim foi um prazer, espero que tenha sido gostoso para vocês também. Até a próxima. Tchau, tchau.